Olá, minha gente, boa noite a todos vocês, boa noite Brasil, boa noite mundo, né? Eu, Robson Pinheiro e Leonardo Moller, né, Leonardo? É isso aí, boa noite. Robson, realmente eu vi, tem gente aí de tantas cidades do Brasil. Pois é, o tempo inteiro tá girando aí, não dá pra gente acompanhar direito, né? Não, eu vi lá Curitiba, Santarém, Rio de Janeiro, tentando articular aqui, mas já me xingaram aqui que tá dando barulho no microfone. Mas eu vi Itabaté, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Portugal, eu vi, Recife, só agora na tela tá esses nomes, São Paulo, evidentemente. Pois é, gente. Muito legal, né? Assim, essa possibilidade, né? De a gente conversar com tanta gente. É bom saber que todos vocês estão conosco aí, a gente está ligado. A live de hoje vai dar pano para manga para a gente conversar. Olha lá, Nova York, Barão de Cocais. Olha que Diga legal. lá, desculpa. Nova York, Barão de Cocais. Barão de Cocais é uma cidade aqui próxima a Belo Horizonte, Alegre, no Espírito Santo. New Jersey, nos Estados Unidos, lá perto de Nova York também. Acho que é o estado, né, na verdade. A Yara tá aí, ó. Paraná, conosco também. Tatiaia. Olha, a Dilene não perde Mato um lá Grosso, do Farroupilha, né, Dilene? Aracaju, Fortaleza, Santos, Campinas, Uberlândia. Cara, que legal. Niterói, isso aí. Pois é, sejam bem-vindos, é um bate-papo nosso, né? Você sabe que desde a primeira live que nós fizemos, eu, em nome dos Guardiões, né, eu venho convocando aos médiums, as pessoas de bem, as pessoas que não são do bem, mas que queiram trabalhar também, aos que são do bem, que querem atrapalhar, a gente chama também, para a gente esbofetear eles também, né? É porque tem muita gente do bem que atrapalha, né? Que é uma miséria, né? São especialistas em travar o trabalho. Mas foi Jesus que chamou, não foi eu, ele que se vira com o resultado, né? Então a gente chama todo mundo para a gente trabalhar em prol da humanidade. Nós estamos agora com 829 pessoas que estão online agora nos acompanhando. Então nós estamos chamando aos médiuns umbandistas, aqueles que trabalham com pais velhos, caboclos, com exus, com os orixás, as iaús e os médiuns ligados ao candomblé de todas as nações, Queto, Jeje, Angola e as demais aí. É o pessoal do Molocô, o pessoal espírita, o pessoal esoterista, né? Acho que convém explicar o que é Iaú, Robson. Suponho que... Eu só não quero explicar porque depois eu vou falar com eles que nós teremos um trabalho especial a respeito disso. Né? Eu vou deixar um tanto de coisas assim... Bom, também você joga no Google aí facilita para mim não ter que falar tanto assim. De todo jeito, eu estou chamando os médiuns, as pessoas que queiram se conectar com seus guias, com seus orixás, os católicos com seus santos, com Jesus, os evangélicos, porque também temos evangélicos aqui conectados conosco, né? E aqueles que supostamente não têm uma religião, que se dizem universalistas, né? Porque hoje em dia tem muita gente que se diz universalista, porque esse é o momento que a humanidade precisa de todos nós. E antes da gente começar a estapear aqui, né, a distância, a gente tem que ter aquele momento de espiritualidade, né? É um momento de oração. A gente estapear na minha linguagem. Quem não conhece Robson Pinheiro, que está entrando e não conhece, a minha característica é esta, tá? Eu não mudo para agradar as pessoas, eu não tenho duas caras, uma para dentro do centro espírita, outra para fora e outra para a internet, né? Depois eu vou falar sobre isso com mais propriedade daqui a pouco, mas esse é o momento que a gente convida todos vocês, a todos nós, para nos unirmos em oração. Como são 7h04, sim. Acho que foi o dia que a gente mais cedo veio fazer a oração. Será que se a gente desse um tempinho não chegava um pouco mais de pessoas? Claro, então, nós estamos com 1.050 pessoas, né? Então... Porque a gente, você que sabe, a gente tem feito no início, mas não tão pertinho de começar assim. Exato, uma ideia, talvez a gente pudesse falar, por exemplo, uma das vezes, né? Porque a gente vai ter que falar mais de uma vez sobre esse assunto do bônus, né? Que o pessoal tá... fala isso, Leonardo. Tá super, né? Também com razão, a gente prometeu, né? Na semana passada. Então, a gente, na semana passada, tivemos a comunicação do Espírito Pai João de Aruanda, já esteve conosco em outras lives, né? No fim da live, ele falava da necessidade, do interesse de muitas pessoas que têm boa vontade, coragem, disposição para o trabalho com os guardiões no plano extrafísico, ou seja, durante o desdobramento,
quer dizer em geral durante o sono físico, mas detém pouco ou quase nenhum conhecimento a respeito. Então, o Pai João deu algumas sugestões de coisas que a gente está providenciando, projetos que a gente está pensando, mas de cara, eu, como editor de Robson Pinheiro, da Casa dos Espíritos, me ocorreu que nós temos um e-book, na verdade, é um arquivo em PDF, de um bônus exclusivo que a gente concedeu para alunos do curso Master em Apometria, né, que é o curso online que Robson e eu ministramos com alguns professores convidados sobre essa técnica de magnetismo usada em reuniões mediúnicas, a apometria. E esse livro, esse bônus exclusivo, é um livro de Robson chamado Desdobramento Astral, Teoria e Prática, que está em preparação. Né? Muita gente, na semana passada, falou, eu quero, onde tem, onde vende, até algumas pessoas... E aí as pessoas me esclareceram, está em preparação, de fato, o livro está em preparação, porém, a gente tem esse bônus exclusivo que é composto pelo preâmbulo do livro, mais 4 capítulos, o livro deve ter uns 25 capítulos no total, quando estiver pronto, mas esse bônus está prontinho, a gente distribuiu para os alunos do Master em Apometria, aos quais eu estou fazendo questão de citar, eu vou pedir data vênia, como diz o meio jurídico, né? Assim, na verdade não é bem isso, mas vou pedir a compreensão, porque na hora, no ato, assim, eu resolvi prometer para o pessoal que está aqui na live, que está interessado, e falei à frente do Pai João, ele disse, de repente você não faz os 4 capítulos, mas eu acho que está redondinho, está pronto, e só o preâmbulo, gente, já vale, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se interessar, na verdade, pelo livro, e na verdade, pode se virar contra mim esse feitiço, porque apurrinhar para que o livro saia o mais rápido possível, né? Você podia falar um pouquinho, Robson, como é que esse livro se originou, assim, que é um curso, né, que você ministrou? Eu ministrei um curso a respeito de desdobramento de viagem astral, há bastante anos atrás, e comecei, então, a partir daí, a fazer bastante pesquisas, além das minhas experiências, desde os 9 anos de idade, aproximadamente, nesta área de desdobramento, e mais intensamente a partir de 79, quando eu saí da igreja evangélica, que se transformou o desdobramento digamos, no fenômeno mais comum e mais intenso na minha vida, né? A psicografia só veio um pouco mais tarde, mas o desdobramento veio antes de tudo, de todos os fenômenos, né? Então, além de contar experiências minhas e dar o passo a passo de coisas que eu vivi, neste livro, nesse e-book também, eu também desenvolvi pesquisas para fundamentar mesmo as teorias que eu passo e as práticas que eu passo também. Porque você, além de experimentar o fenômeno, você sempre se interessou como estudioso do fenômeno. Né? Exatamente. E assim, uma das coisas que... uma personalidade que eu vou citar aqui agora, que, embora seja muito apreciada e respeitada no mundo inteiro, no meio espírita é quase assim... Execrada, que é o Dr. Valdo Vieira, a quem eu devo muito, muito, muito mesmo, ao Dr. Valdo Vieira, né, que já é desencarnado e que continua no plano astral nos dando suporte nos estudos dos guardiões. Né, e esse livro, especialmente Desdobramento Astral, Teoria e Prática, eu conto as minhas experiências, as experiências que eu fiz comigo mesmo, para aumentar a lucidez extrafísica, aumentar a facilidade, mais do que a lucidez extrafísica, para que eu pudesse ter mais mobilidade de ir e vir. Destreza. Né? Uhum. Porque às vezes no início a gente tem uma certa dificuldade, ou então no meu caso, eu simplesmente fechava o olho, assim, tentando dormir, já estava no outro lugar vendo tudo, e eu queria ajudar esse processo para ser mais fácil possível. Então eu me dediquei a estudar mesmo. Eu acho que foi depois de Obsessões, né? Eu brinco com o pessoal que o assunto que eu mais conheço mesmo, que eu considero que eu mais conheço, é a obsessão. Obsessão complexa e tudo mais. Mas eu acho que vem par a par com o assunto do desdobramento, porque é algo que sempre fez parte da minha vida. Este livro, Desdobramento Astral, então, são técnicas que eu utilizo, que eu já utilizei, experiências minhas, né? E aí você tem muito prazer em falar desse tema. Nossa, eu amo, eu fico... Quase que eu vou transformar essa live em desdobramento, né? Mas nós faremos isso oportunamente, uma live sobre isso.
e aí vocês terão a oportunidade de ver outras coisas que ocorrem hoje e transformações que a gente pode fazer através do desdobramento. Então, muita gente que esteve aqui a semana passada conosco, gente que às vezes nem sabia o que era desdobramento, e a gente fala isso pelas perguntas muito básicas que vieram, né? De pessoas, foi você que resolveu, o Pai João que sugeriu? Pai João que deu essa dica de que nós, na verdade, ele, evidentemente, demonstrando conhecimento da audiência, né? Dizendo, tem muita gente apta ou com vontade de colaborar, e ele até disse com coragem, porque a gente falou muito dessa tecla na semana passada, mas que carece de fundamentos, né? E aí ele fez algumas sugestões com relação a aulas e coisas assim, e o livro, então, decorre dessa sugestão de Pai João. Tem uma pergunta do Hector Appiani, ele falou sobre os 4 capítulos de apometria, não é de apometria, os 4 capítulos do livro Desdobramento Astral, Teoria e Prática, que nós ofertamos para os alunos de um curso do Master de Apometria. Eu fiz simplesmente referência para pedir aos alunos assim a compreensão de que o bônus foi dado a eles em caráter exclusivo, mas que pelo inusitado do momento e da orientação de Pai João, a gente resolveu oferecer abrindo para mais pessoas, para as pessoas aqui da live. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o seguinte site, que é robsonpinheiro.com.br/desdobramento, livraria robsonpinheiro.com.br/desdobramento. Posso deixar de lado, né, Mike, esses HTTPs, né? Então, pessoal, é livraria robsonpinheiro.com.br/desdobramento. O link está na descrição do vídeo, obrigado por lembrar. Mike, estou olhando aqui umas coisinhas que o pessoal está botando na tela aqui para nós. O nosso teleprompter às avessas, assim. E aí lá você vai simplesmente dar o seu nome e e-mail e, mediante um e-mail que você vai receber justamente confirmando a existência daquele e-mail, na hora que você clicar lá no e-mail de confirmação, automaticamente o download já acontece. Só o preâmbulo de Robson, que é quase metade da extensão desse bônus exclusivo, que na verdade é uma super degustação, se a gente pode assim dizer, que vocês terão acesso. Só o preâmbulo em Robson fala nesse preâmbulo da atitude do projetor, né? Ou seja, do animista, né? Daquele que vivencia, experiencia e se dispõe a estudar e experimentar esse fenômeno. Já tenho certeza que vai ser de muita reflexão. E como eu disse, esse é um livro com o mesmo nome que nós estamos preparando para lançar, Desdobramento Astral, Teoria e Prática. O livro vai ter o mesmo nome, a obra integral, por isso essa a gente chamou de Desdobramento Astral, Teoria e Prática, bônus exclusivo, como cortesia do editor. Está lá então, conforme a gente prometeu na semana passada, livraria robsonpinheiro.com.br/desdobramento, e você vai ter lá as informações, o link está aí na descrição do vídeo. Agora, faça isso ao final, né? Porque você vai ter que acessar o seu e-mail e tudo mais, né? Senão você vai sair da live para fazer isso. Vai ficar à disposição, não é só durante a live, não, vai ficar à disposição. Então, você pode fazer isso depois naturalmente. Bom, eu gostaria de antecipar o que eu ia falar depois, né? Já estamos com 1.703 pessoas no ar, porque algumas pessoas ficaram reclamando, poucas, aliás, né? Umas 500 só, porque que o Leonardo ficava atrapalhando, entrando e atrapalhando falar. Eu queria dizer que não é atrapalhando. O Leonardo já faz parte do nosso trabalho há mais de 25 anos. E aí ele já falou que nós já tivemos uma experiência como namorados durante 20 anos, e somos grandes amigos. Então é o meu melhor amigo, e eu não faria algumas coisas a nível espiritual sem a presença do Leonardo. Eu o convidei, então ele não está aqui no sentido de ser um convidado especial da live, né? A live não ocorreria sem o Leonardo e eu juntos, né? Como muitos dos nossos trabalhos não teria ocorrido se nós não estivéssemos nessa parceria. Então, eu estou falando, gente, porque o Ângelo Inácio está aqui, por isso que eu estou sendo bem cuidadoso, porque se fosse deixar só por mim mesmo, eu rasgaria o verbo aqui de outra maneira, né? Então, eu quero que vocês tenham a compreensão que ele foi chamado, e eu também, para um interagir com o outro e enriquecer o nosso trabalho aqui nas lives, que a gente está planejando coisas bem interessantes para as futuras lives também. Que a gente não tem previsão de parar, né? Não tem previsão de parar. De dizer, né? Não temos previsão. E, aliás, o meu projeto pessoal, depois, por exemplo, você até ampliar, fazer mais vezes, né? Na semana. Mas uma das coisas que seria impossível sem o Leonardo estar aqui presente é a manifestação dos espíritos, porque eu me recuso,
mesmo como médium, a incorporar de qualquer jeito, na frente de qualquer pessoa. E o Léo, como acompanha mais de 25 anos esse trabalho, eu acho a pessoa ideal para conduzir as perguntas, conduzir tudo, e até para que eu saiba depois os detalhes do que o espírito falou. Eu preciso de alguém que tenha um conhecimento do fenômeno mediúnico, e como o Leonardo coordena as reuniões de apometria e de evocação na nossa casa, eu achei que é a pessoa ideal para acompanhar esse momento, tá bom? E o laço de confiança. De confiança. E além disso, também o fato de que, por ser editor da Casa dos Espíritos, eu sou das pessoas, sem dúvida, né, que mais familiaridade tem com o pensamento dos espíritos, né? Exato. E é importante lembrar que a mediunidade Robson é inconsciente. E é isso que eu tenho medo de outra pessoa estar perto e eles falam assim... Depois o Robson não lembra. O espírito falou isso e falou a interpretação dele, não o que o espírito falou. Não, né? a quantidade de vezes que já aconteceu Nossa, do povo dizer para você algo que o espírito disse... alguns trabalhadores e tal, e algum espírito vir te dizer, olha, né, acho que o Zezinho já fez isso, tio, não é bem isso não, o Zezinho, o espírito se manifesta como criança, não é bem isso não, que fulano falou, ou não foi esse espírito, foi aquele outro. Né? Então às vezes é comum o pai João manifestar e as pessoas chegarem e falar assim, o José Kleber falou. Eu falei assim, mas esse tema, José Kleber, eu conheço José Kleber há 50 anos, ele nunca tratou disso comigo. Aí eu falei assim, então não foi José, mas não sei quem é. E o Leonardo conhece os espíritos, a identidade dos espíritos, né? E eu acho que isso facilita a questão da nossa confiança em deixar o fenômeno fluir aqui. Uma outra questão que eu gostaria de deixar muito, muito claro, e principalmente as pessoas, eu utilizo de um palavreado, gente, que não é um palavreado comum àquelas pessoas beatificadas, santificadas. Quem me segue e conhece meu trabalho sabe que eu não tenho essa linguagem de espírito santificado e nem espírito beatificado pelo movimento espírita, tá? Eu sou escrachado mesmo, desbocado, eu mando a merda, eu mando a pessoa se fuder, eu faço isso tudo que vocês não veem no movimento espírita, mas esse é o Robson Pinheiro. Qualquer coisa diferente disso é espírito, que são comportados, tá? Então, por exemplo, igual eu falei comportadamente aqui, não era só eu que estava aqui, tá? Então, mas eu sou assim, eu não trago máscara de querer comportar de um jeito, de falar para agradar os outros e tudo. Então, qualquer espiritólico que estiver me ouvindo, que não gostar, racha fora, vai embora, conecta com outra live, vai procurar lá as pessoas que estão aí fazendo lives santificadas e de vibração e é superior. Quem achar que a vibração está baixa, então desce mais embaixo ainda e segura a gente e nos ensina a fazer melhor. Tá? Não vou mudar o meu jeito. Tá? Eu sou pecador, praticante, convicto, declarado, como carne vermelha, carne roxa, carne branca, de animal e de gente também, a depender de que gente que seja. Então eu sou uma pessoa comum, como a maioria que está aqui. Então, não esperem de Robson Pinheiro aquilo que vocês estão esperando do seu dirigente espírita. Primeiro que nós não estamos dentro de casa espírita, nós estamos aqui dentro do estúdio. Né? E na casa espírita eu falo desse jeito também, tá? Do mesmo jeito que eu estou aqui. E eu detesto essa coisa desse verniz de santidade que a maior parte dos médiuns tem. De falar assim, ai, meu irmão querido, aquela cara de falsidade própria de médium. Eu não chamo ninguém de meu irmão, odeio que me chama de irmão, porque eu não sou irmão de ninguém aí, né? A gente nem se conhece, então não me chame de irmão, nem de irmãozinho. Irmãozinho para mim é terrível. Era quando minha mãe falava assim, bonitinho, né, meu filho? Quer dizer que não vale de nada, né? Então, este Robson que muita gente espera, não sou eu e jamais serei. Enquanto vivo tiver e consciente tiver, jamais serei essa cara de verniz invernizado que o movimento espiritualista criou. Então, vocês que participam da minha live, tenham certeza que vocês, assim, de jogar bosta no ventilador e cai onde quiser. Se alguém não conhece o que é merda, o que é bosta, não deve ter aquele negócio através do qual ele sai. Então, fiquem atentos aí que este é o Robson do dia a dia. Quem convive comigo aqui sabe que eu sou assim. Não obstante, apesar disso ser o Robson do dia a dia, todo o pessoal da técnica aqui tá tapando o microfone para a risada não sair, porque tá todo mundo derretendo. Gente, eu estou sendo educado, é porque os comentários que a gente recebe do que eles estão esperando, nossa, baixou a vibração. Não, essa é uma das coisas mais interessantes. Ridículo. Porque as pessoas não querem ser humano aqui, eles estão querendo ícones criados por eles e ícones que eles não são. E eu sou esse cara do dia a dia, eu não vou mudar meu jeito para agradar. A Gabriela tá aqui, mandou um elogio, né? Diz que
pessoal reclama porque não gosta de estudar, analisar quanto eu faço e tudo mais, agradeço. Mas o ponto interessante, Robson, um dos aspectos que me chamou a atenção é algumas pessoas dizendo que momentos em que a gente enfrenta questões, enfrenta que eu falo no debate, sim, né? Sim. Com indignação, com veemência e com vigor, como se isso fosse baixar a vibração. Esse eu achei um tópico relevante, porque é um tema que perpassa mais ou menos, há uma crença mais ou menos geral, um certo tabu a esse respeito, que é tão interessante. Então, assim, a pessoa que mais baixou a vibração é Jesus. Porque Jesus, em Mateus 23, por exemplo, que é um capítulo que eu adoro citar, é um capítulo de ponta a ponta dedicado ao xingamento. É uma ode ao xingamento. Jesus passa o capítulo inteiro repreendendo e enfrentando com o palavreado mais duro que era possível. Lá nesse capítulo que ele cunha aquelas expressões incríveis são xingamentos que ele elaborou com primor, porque são figuras de linguagem sensacionais, como chamar cegos condutores de cegos, que ele chama os doutores da lei, do diabo e do inferno. 2 vezes, né? Sois pior do que ele fala como é pior do que o diabo em alguns momentos, ele fala sepulcro caiado. Essas expressões estão lá, ditas pela boca de Jesus. E na época eram as piores expressões. E porque ele estava enfrentando o mal. Enfrentar o mal não é baixar a vibração. Baixar a vibração é ceder ao mal, é ser complacente com o mal, é ser negligente com o mal, achar que numa guerra espiritual você vai fazer tudo com flores. Bom, deve ser uma outra espiritualidade, porque do nosso lar, onde André Luiz relatava os vigilantes com seus tridentes, o que é ótimo, porque é evidente. Que eram Exus, né? É evidente que eram Exus, porque a própria imagem do tridente, com toda essa associação que tem com a figura do demônio, que foi, na verdade, né, que é a figura de Exu, vamos dizer, deturpada intencionalmente por alguns religiosos. Desde então, né, o livro é da década de 40, psicografado provavelmente antes, acho que o lançamento em 41, salvo engano, até as obras de Ângelo Inácio, os espíritos, os guardiões, os defensores da justiça usam armas. Porque para lidar... Aliás, em momento nenhum a gente vê anjos e arcanjos serem retratados com rosas e flores. Eles sempre são retratados com espadas para dizer para a gente que para o enfrentamento do mal não é o diálogo que vale, é a luta frente a frente. É veemência, né? Então, o arcanjo é retratado na arte com espada na mão. E para quem imagina Jesus, essa figura meiga, nem aos apóstolos ele dedicava palavras doces, né? Exato. A quantidade de vezes colocar que ele pai xinga. Contra filho, irmão contra irmão, nora contra sogra, são palavras de Jesus, né? E quando ele diz para os apóstolos assim, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele baixou a vibração? Então, se ele baixou, e a gente tem ele como mestre, então, beleza, nós vamos continuar baixando, né? Porque quem nos ensinou foi ele. Então, gente, para dizer a vocês, isso tudo é só introdução para vocês saberem que vocês não estão ouvindo pessoas espiritualizadas. Eu odeio gente certa, gente santa, espiritualizada e bem resolvida. Esse povo só coloca defeito em tudo e não faz nada. Você vê, o pessoal que às vezes fica na live conosco, pondo defeito, eu falo, o que essa pessoa, esse miserável está fazendo para mudar a situação? Só colocando defeito? Gente santa, perfeita, pura, bem resolvida e com reforma íntima, corro delas, gente, porque só serve para causar problema, causar merda e pôr defeito nas coisas. Eu gosto de gente que seja pecadora, praticante, convicta, declarada. E é Jesus que fala isso. Eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Não vim para os salvos, eu vim para os perdidos. Opa, então sou eu. Tá? Então não fui eu que criei esse termo, não. Pecador, praticante, convicto, declarado. É Jesus que falou que veio para essa turma. Então vamos, baseado nisso, neste denominador comum, é que nós vamos conversar em nossas lives. Quem espera alguém mais espiritualizado, né, procura no Google e depois fala com a gente quem que realmente é, porque nós não conhecemos aqui na Terra alguém que seja realmente assim, não é mesmo? Bom, mas deixando a nossa introdução de lado, né? Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa oração. Está na hora, Leonardo? Eu acho que sim, sem dúvida. Então tá ótimo. Enquanto eu faço a minha oração, eu gostaria que alguém providenciasse um café gostoso, mas aquele café que não seja aquela coisa horrorosa que a semana passada teve boa vontade, mas a água estava abaixo de morna.
Eu quase vomitei aqui com café. Só não vomitei que ficava feio demais, tá? Porque a fome está oscilante, né? Mas vamos, nesse momento, deixar nossa brincadeira de lado, mas é que é com alegria mesmo que nós queremos expressar a nossa gratidão. É com alegria que nós queremos evocar, neste momento, as forças superiores do bem e da luz, aquelas energias, aquelas forças cósmicas, aquelas consciências superiores que representam Deus, que representam Jesus diante de nós e perante a humanidade. Nós queremos evocar a força do sol, da lua, das estrelas, a força do firmamento, a força das águas, dos oceanos, dos rios, dos olhos d'água, das cachoeiras, a força das pedreiras, a força dos trovões, das tempestades, dos raios, das ventanias. Nós queremos evocar a força das campinas, a força das matas virgens, matas frias e profundas, a força do sol, a força da terra, que emana da terra sustentando a vida, a força da folha que emana saúde, a força do verde que cheira a saúde e vitalidade, a força do mar mais profundo dos oceanos, a força das algas, de tudo aquilo que está dentro do mar, de toda essa energia viva do mar, nós evocamos em nome de Deus e em nome de Jesus para que possa coordenar nesse momento nossas atividades e que possa neste momento serem canalizadas aos lares de vocês, a todos aqueles que estão aqui conectados conosco, em nome de Deus. Vamos lá, né, gente? Leonardo. Sônia Lemos, o tema de hoje é qual mesmo, Sônia? Oportuníssima a sua pergunta, porque realmente a gente ficou nessa introdução e não chegou a dizer, mas devíamos mesmo ter falado. Obrigado pela pergunta, porque na semana passada, vocês vão de lembrar que Pai João de Aruanda, naquele momento então em que ele se comunicou através da mediunidade de Robson, dizia de um congresso que estava acontecendo, e o nome é adequado, embora tenha sido dado por Robson, não pelos espíritos, porque Pai João, eu até submeto a ele essa observação durante a fala dele, lembrando que as lives todas que nós temos feito, você pode assistir no canal do YouTube de Robson Pinheiro, aproveita, vai lá, se você ainda não assinou o canal e botou lá as notificações para você ser lembrado das lives toda sexta, faça isso, né? Robson Pinheiro, o canal do YouTube. Mas lá, então, nessa live, Pai João diz que o congresso o evento, vamos assim chamar, né? Porque ele não usa essa palavra, estava em andamento, porém, ao final, seria formulado uma espécie de documento com um consenso entre a quantidade numerosa de espíritos que lá se reunia, conforme Pai João esclarece. E aí eu digo a ele, então o nome congresso é bom mesmo, porque geralmente é isso que acontece. Em congresso, né, procura-se chegar a uma política, a um documento, a um memorando, uma coisa do gênero, né? E esse próprio congresso terminou, né? Estava em curso, acho que o Pai João chega a dizer, salvo engano, terminaria na terça-feira. Acho que ele chega a dizer na mensagem, agora já não me lembro. E nós vamos então contar um pouco a respeito das medidas, das providências, desses consensos, dessas políticas ou estratégias que foram traçadas, né, Robson? Sim. Nessa reflexão feita, como Pai João chegou a dizer, ou foi você, Robson, que eles tinham escolhido uma área de mata, né? De mata atlântica ali nas proximidades, Penedo, a região correspondente a Penedo, né? Na Serra Fluminense, né? Então, tem a Sônia, perdão, a gente devia ter mesmo dito no início, mas a gente empolgou aqui. O Robson trouxe pelo menos 6 tópicos muito interessantes sobre os quais a gente discutia antes do nosso início aqui e a respeito dos quais a gente pretende falar. Mas eu queria até antes de falar disso, Leonardo, responder essas 2 perguntas que eu acho muito interessantes, que claro. Estão aí, né, que são perguntas que a gente tirou, que a equipe aqui técnica tirou, depois da live da última sexta-feira, que eu acredito que agora, que a gente está com mais de 2.000 pessoas online, seria muito interessante a gente falar disso, né? São dúvidas recorrentes do pessoal, né? Então isso é eu achei interessante, né? 2.344 pessoas online. Bom, a pessoa pergunta aqui se assistir a live em outro horário é eficaz.
Você quer falar sobre isso, Leonardo? Eu falo. Porque acho que é legal você responder, porque a pergunta é a seguinte, esclarece o que a pessoa está chamando de eficaz, né? É isso que eu não entendi mesmo, ou só o eficaz. Eu acho que, veja... Dá sentido a outra pergunta, né? Eu penso, né? Porque aí a pessoa complementa dizendo, ainda é possível doar energia em outro horário, né? Sim, então, nesse sim. sentido, claro que é eficaz do ponto de vista de conhecimento, acho que... Claro, energia, falado que era doação. Então, se você quiser acompanhar a doação além do que ocorre aqui durante as lives, você ainda pode acessar a plataforma guardiõesdahumanidade.org. E precisa ser afiliado ao colegiado, Robson, para de doação, Guardiões da Humanidade? Não precisa, né? ser afiliado, não. Né? Aqueles que são afiliados, naturalmente, têm tarefas mais específicas e a gente tem um grupo de desdobramento, que até uma pessoa mandou para mim, é bom falar isso também. Você tem um grupo específico de pessoas para desdobramento? Tem. Tá? Mas esses são pessoas que fazem parte, que se afiliaram ao Colegiado de Guardiões da Humanidade. Então, a gente passa as tarefas para os dirigentes. Quinta-feira, ela é conduzida por mim ou por Marcos Leão, eventualmente, de acordo com as orientações de Jamal, de Vatab ou de algum dos guardiões superiores. Então, qualquer um de vocês pessoas possam estar em casa em algum momento entre as 23 horas da quinta e as 3 horas da manhã da sexta. Essa é a doação semanal que todos vocês podem participar, bastando acessar a nossa plataforma, guardiõesdahumanidade.org, e toda semana é postado na própria quinta-feira para qual é o objetivo da live. E se você quiser trabalhar mesmo como agente dos Guardiões, então lá tem a possibilidade de você filiar e saber mais informações, e um trabalho extraordinário que, aliás, estamos chegando brevemente a uma nova fase no trabalho dos Guardiões, que eu já ia falar aqui, e eu olhei para o Mike Malaquias, mesmo de costas, eu lembrei que eu não posso falar os detalhes, porque é uma surpresa muito agradável que nós temos para o povo, né? Robson, tem uma questão de ordem que é importante a gente dizer, que o pessoal, não sei muito bem porquê, tem gente postando e-mail, telefone, coisa assim no chat, e, gente, nós estamos vivendo, aliás, os próprios espíritos alertaram, e o Robson falou disso na semana passada, nós estamos vivendo um volume de fraudes e golpes na internet ligados a essa que virou o meio de comunicação de todos nós, sobretudo nessa pandemia, nessa quarentena e tudo mais, um volume absurdo. Então, assim, evitem golpes com seus dados. Por isso a gente vai banir do canal quem insistir em publicar essa coisa de número de telefone, tá? Infelizmente, mas visa a segurança de todos e excluir comentários para essas coisas. Agora, não poste, porque você está expondo os dados seus e hoje a gente nunca recebi tanta SMS fraudulenta, link, tentativa de golpe, roubo de dados. Isso está uma loucura. Como é que chama isso? É crime cibernético, exatamente. Né? Hoje eu recebi 3 tentativas dessas, né? Mas vamos voltar aí então à pergunta: assistir a live em outro horário é eficaz? Sim. Você pode assistir na hora que for melhor para você. Se você perdeu a live passada, volte lá, porque o conteúdo é extraordinário e tem, se você não gostar dos comentários, eventualmente meu, do Leonardo, veja bem, são só comentários de nós que estamos estudando e aprendendo como vocês. Alguns têm um conhecimento maior por se dedicarem mais, mas principalmente você pode assistir depois, porque a mensagem dos espíritos, né? Seja de Pai João, já tivemos nas lives Pai João, Veludo... Nós tivemos o Vatab, numa das primeiras, acho que foi a primeira que eu participei, o próprio Vatab, porque as 2 primeiras você fez sozinho e não houve comunicação de espíritos. O Bezerra de Menezes, na primeira delas, na verdade, ele fez uma oração linda que a gente até colocou em separado, num trecho, já houve também Pai João e tal. Então você pode assistir depois, sim. E aí pergunta ainda é possível doar energia em outro horário? Claro que é. Tá? Claro, sempre é possível, porque nós estamos, a equipe espiritual, digamos assim, eles estão de plantão 24 horas trabalhando. Então, se nós pudermos fazer a doação juntos no mesmo momento, é lógico que somando energia, somando forças, a intensidade é um feixe de várias que permanecem unidas. Mas, ora, às vezes não é possível, a pessoa pegou a live depois. Olha, então siga aquilo ali, porque vai ter espírito de plantão, como eles falaram, sempre estaremos de plantão e conectados com as pessoas que estão em doação. Isso é perfeitamente possível, né? E como é que é aquela coisa que fala da oração dos justos, né, Robson? Tem um trecho que fala assim, agora já não me lembro, um versículo que fala do poder da oração dos justos, assim, e que tem sintonia tremenda com o que os Espíritos têm dito, né? O quanto que nesse momento eles precisam muito, né, de oração e eles têm recomendado
alhures que a gente reze, que a gente ore, que a gente, né, esteja em prece e tudo mais. E que durante as atividades... que, por exemplo, como a gente grava aqui a doação de energia, a limpeza energética, a pessoa pode pegar qualquer hora isso e seguir, porque ela vai ter uma condução. Exato, também. E fazer algo sobre condução, isso é a maravilha da tecnologia que nos facilita. Vocês aceitam um cafezinho, gente? Espero que não, porque tem pouco, viu? A outra pergunta, seguindo a esta, é como saber se estou preparado para ser um guardião? Bom, vamos esclarecer. O guardião é o desencarnado. O guardião que nós nos referimos não são os Exus que nós conhecemos, que também são guardiões, tá? Mas vamos tentar esclarecer isso ao máximo, e eu estou fazendo isso só porque tem uma insistência do lado de cá, senão eu já passaria para o restante, mas vamos lá, eles sabem mais a necessidade da pessoa de esclarecer, né? Imaginemos o sistema dos guardiões, o sistema hierárquico, como algo semelhante ao que existe aqui no nosso sistema militar. Então nós temos o general, nós temos o comandante, nós temos o oficial. Tudo é militar. Nós temos o recruta, também é militar. Então se a gente falar assim, eu tenho um militar, só que cada um com as suas posições. Então nós temos o guardião Exu e temos o guardião superior. Todos são guardiões, em certo sentido, né? Mas com funções determinadas. Essas funções não significam que uma seja maior ou menor, melhor ou pior do que a outra, não. É só especialidade mesmo. Por isso que a diferença. Então, quando nós falamos em guardiões superiores, nós não estamos falando do guardião Exu. Nós estamos falando daqueles que coordenam o processo transmigratório entre mundos, entre um planeta e outro, e que estão responsáveis pelo sistema de segurança energética do planeta Terra, em todas as suas dimensões. Esses guardiões são os quais nos referimos, como Jamar, que é um dos seus líderes, né? Vatab, Kiev, Dmitri, né? Anton, que tem uma abrangência maior de trabalho, é mais difícil a gente ouvi-lo falar, Semiramis, Astrid e tantos outros guardiões que estão por aí. Tá? Então, este é o guardião. Nós somos agentes dos guardiões na Terra. Né? Essa palavra agente dos guardiões é um termo que foi cunhado pelo próprio Jamar lá em Portugal, quando nós fundamos o Colegiado de Guardiões da Humanidade. E vocês acessando aí a plataforma guardiõesdahumanidade.org, né, vocês vão ter maiores informações dessa formação dessa instituição mundial, né, que hoje está sob o comando do Espírito Jamar e do Espírito Vatab, a quem nos reportamos sempre. Né? Então você pergunta, como saber se estou preparado para ser um guardião? Ninguém está 100% preparado, né? Isso vem logo depois com a pergunta, como saber se os espíritos estão me convocando? Eles não estão me convocando, não estão convocando você, eles estão convocando todo mundo. Se nós olharmos por aí, né, é a grande multidão. Quando lemos o livro O Fim da Escuridão, O Fim da Escuridão, do Espírito Ângelo Inácio, logo no início ali, tem uma convocação que Ângelo Inácio descreve uma multidão incrível de espíritos encarnados e desencarnados que estão reunidos num grande pavilhão, os encarnados desdobrados. E aí um dos espíritos presentes fala com Ângelo assim, olha, eis aí a grande multidão a qual se refere o Apocalipse, de todo tribo, nação, língua e povo, não é de uma determinada religião. Então todos vocês, todos nós somos convocados a fazer parte desse sistema espiritual chamado Guardiões da Humanidade. Na verdade, é um sistema de segurança planetária. Os Guardiões da Humanidade representam este sistema de segurança planetária. E temos alguém que representa o sistema de segurança planetária, aquele que detém o destino, o detalhe, o mapa mental e o mapa territorial onde os guardiões trabalham. O territorial seriam todas as vibrações em torno do planeta Terra, todas as dimensões em torno do planeta Terra. O mapa mental é a forma organizacional em que os guardiões atuam desde o plano cósmico até o plano na Terra, o que nós chamamos terra a terra, crosta a crosta. Isso a gente vai conhecer quando a gente filia ao colegiado, vamos nos filiando ao colegiado, e esta filiação você vai tendo níveis de conhecimento e de tarefas à medida que você vai se aprofundando. Então nós vamos nos especializando em temas que não são comuns você ver em centro espírita, ou centro umbandista, ou qualquer lugar, porque os temas dos guardiões são temas que nós trazemos dos desdobramentos, aulas que temos no plano extrafísico, na holoteca espiritual dos guardiões, nós
passamos os temas como estudos e nós, então, trazemos esses temas dentro da plataforma dos Guardiões. Então, de tempos em tempos, você passa de um nível para outro até ir se aprofundando e capacitando cada vez mais para tarefas mais expressivas. Por exemplo, se nós somos todos chamados, uma grande multidão, para trabalharmos no processo de limpeza do umbral, não basta boa vontade, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento de toda a geografia astral terra-terra. Você tem que ter conhecimento de das leis dos fluidos, das leis das compensações energéticas, para que, uma vez desdobrado, você possa interagir com a geografia espiritual e com a plasticidade que tem os fluidos do plano astral mais terra-terra. Então não adianta eu pegar um médium que não tem conhecimento disso, tirar do corpo e levar para ali, e ele vai fazer um tanto de coisa que não deve e ainda poderá ficar prisioneiros de espíritos inferiores. Então, na plataforma do colegiado, nós vamos ensinando esse passo a passo e a pessoa vai tomando conhecimento de mais detalhes a respeito daquilo que nós chamamos de ciência do espírito, como que os guardiões agem. Depois nós temos a parte que nós trabalhamos a respeito das reurbanizações extrafísicas, que geralmente a gente ouve falar, mas não sabe o que é, né? É o processo de limpeza do umbral, mas o relocamento dos espíritos, a transferência dos espíritos de um lugar para outro. Então, nós trazemos mais de 10 estudos aprofundados, né, num bloco assim, bem intenso de conhecimento, em que a pessoa vai aprender como os guardiões agem, o ponto de vista dessa reurbanização extrafísica a partir dos guardiões. E o ponto de vista da reurbanização a partir de quem é reurbanizado, porque é contado dos dois lados, né? A gente geralmente só conta um ponto de vista. E nas aulas a gente pega os dois pontos de vista, daquele que está promovendo, que é o guardião, e daquele que é lançado para outro país, outro planeta, outro continente. E isso é interessante. E eu garanto uma coisa, com toda a palavra, e me sentindo muito honrado por ser um agente em transformação, informação. Nós não encontramos isso em lugar nenhum. Esse tipo de conhecimento, ele é muito, muito especializado. E isso vai nos transformando em agentes, porque você vai ficando cada vez mais consciente, você se transforma, você se capacita, e daqui a pouco você já está trabalhando desdobrado com os guardiões e também, de uma maneira brincalhona, como eu falo, redobrado aqui no corpo físico. Então este é o trabalho dos guardiões da humanidade. E de uma maneira geral, temos uma característica, que ser um agente capacitado dos guardiões, sobretudo, é um agente de transformação na sociedade. Então, onde existem colegiados presenciais, nós capacitamos os agentes dos guardiões para fazerem transformações sociais sensíveis, se envolvendo com seu país, em cada país. Estamos presentes hoje em 27 países, em 12 estados, e nós incentivamos as pessoas para se envolverem socialmente. Lógico, vocês não irão nunca ouvir falar assim, os guardiões da humanidade fizeram isso, aquilo, outro, nada disso na internet, nos lugares, porque o nosso trabalho é na penumbra. O nosso trabalho é nos bastidores. Nós não precisamos e não queremos aparecer que estamos fazendo isso ou aquilo. Nós vamos fazer na medida que estamos nos capacitando, mas quem vai aparecer são outros, né? No nosso trabalho, a gente trabalha nas sombras, para combater as forças espirituais da maldade e ajudar os países do mundo a promover a transformação visando, logicamente, essa reurbanização geral. Então, acho que com isso, né, dá para a gente saber um pouquinho. Essa tônica do trabalho ser o acento, né, Robson, todo, o acento eu digo com C, né, a tônica ser na justiça, né? Exato. Nessa faceta de Deus, né, da justiça, eu digo em contraposição à faceta de misericórdia, que a gente costuma com mais frequência ver nos ambientes religiosos, já é uma distinção muito, muito particular, né? E com relação à pergunta da Marina Rezende, que o pessoal coloca aqui para a gente responder, a gente repete sempre que a gente não vê as perguntas todas, até porque seria impossível também, né, prestar atenção em todas, mas o pessoal aqui da técnica seleciona algumas para nós, que ela pergunta por que tem que pagar para ser agente. Na verdade, não tem, Marina, você pode resolver... Tem muito curso gratuito na plataforma. Tem muito curso gratuito na plataforma, e se você quiser...
encontrar outras maneiras de ser agente, quer dizer, não é uma presunção nossa achar que os únicos agentes são aqueles que são afiliados ou colegiados de guardiões de jeito nenhum. Agora, na proposta do colegiado, primeiro que a gente está no planeta Terra. Então, a resposta à sua pergunta seria realmente essa, porque aqui no planeta Terra as coisas só se fazem com recursos materiais. Né? Os médiuns em nossa casa espírita, por exemplo, ela tem uma série de tarefas sociais e gratuitas, mas os médiuns precisam contribuir mensalmente, porque a casa espírita não vive de brisa, né? Não vive do sereno. Então, o conteúdo do colegiado de guardiões, que o Robson falava, da ideia da riqueza que ele tem, então tem profissionais por trás trabalhando em tempo integral, com dedicação exclusiva à produção desse material, dos vídeos e tudo mais. Não trabalhamos com voluntários, né? Exatamente. Não trabalhamos com todo mundo aqui, nós estamos, quando fala assim, a minha equipe técnica que está aqui, são profissionais que são pagos para estar aqui, e que vestem os equipamentos camisa, e tudo mais, quer dizer, há uma série, um empreendimento espiritual, né? E agora tem um componente muito curioso que talvez escape, que é o fato de que, por exemplo, uma das coisas gratuitas que tem na plataforma é um curso chamado, Marina, Mediunidade na Prática. Eu pedi para tirar o curso. Entendi. Mas, baseado no que você vai explicar aí. Peraí, mas me diz uma coisa, justamente para explicar com propriedade. Foi tirada a possibilidade de novas inscrições? Por agora, sim. Novas inscrições, mas quem já é inscrito... Continua. Então eu quero... 13 mil pessoas. Quanto, Mike? 13 mil pessoas. 13 mil pessoas. Nós não temos 10% Nós chegamos a 13 mil pessoas inscritas nesse curso. Gratuito. Porque ele é um curso gratuito, um curso, não é um mini curso de 3 aulas. Alguém sabe me dizer quantas aulas são, gente? Mas são da casa das dezenas, certo? Ano de curso. É um curso sobre mediunidade, um curso gratuito. Chegou a 13 mil inscritos e, como o Robson disse, a inscrição está suspensa. Não há 10% de aproveitamento. Então, há uma ilusão de que o serviço espiritual seria puramente vocacional, puramente de inspiração, como você disse, né? Os espíritos estão me convocando como se fosse necessário um tipo de fenômeno. Tudo isso eu vejo com um elo entre essas coisas. Os espíritos estão me convocando, então eu quero um sinal, e como se isso fosse, de repente, um sacerdócio, e a partir de um ponto a minha vida fosse... Não, e como tudo na vida funciona, a gente fazer um elo, e tem dia que a gente não quer, que está com preguiça, não sei o quê. Então, o dinheiro, se a gente entender do que ele simboliza e no conteúdo que lá está, por exemplo, em todo o Antigo Testamento, do que ele representa no aspecto espiritual, ele é uma aliança, entre outras coisas. É uma bênção de multiplicação de recursos. Então, é muito interessante. O que você dizer? 56 aulas, esse curso, Mediunidade da Prática. Repito, com menos de 10% de aproveitamento. Deus abençoe que seja diferente o resultado do outro curso, Marina, que está por míseros R$4, quer dizer, só para não dizer que é de graça, que ainda está, né, pessoal? Esse ainda está. Sim. Que é o curso... Por pouco tempo. Autodefesa psíquica e energética, exatamente, que é outro curso. Agora, por R$4. Que é uma coisa boa para a gente citar. Que é o curso também com dezenas de aulas. É uma coisa para a gente citar que o público não conhece os bastidores. Por que esse curso foi cobrado mais de R$800? Ou, se não me engano, quanto, Mike, da técnica? R$860 quando nós lançamos o curso. Alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Uhum. Porque nós levamos um tombo violento de uma empresa justamente quando estávamos construindo a clínica holística Joseph Kleber. Tombo financeiro e grave. Como é que fala isso? Um golpe. Exatamente. De mais de R$80 mil, isso há 5, 6 anos atrás. Passados para trás, assim, Passados para trás mesmo. E chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, como fazer para pagar essa coisa? E um grande amigo falou comigo assim, Robson, você tem conteúdo. Que tal fazer um curso, elaborar um curso? E aí eu pedi ajuda aos espíritos, pelo amor de Deus, me dê uma ideia, mas eu não sabia como fazer o curso, como colocar curso disponível. E sei que essa dívida de quase 80 mil foi aumentando, e lógico, quem que assina pela instituição? Robson Pinheiro. Se o meu nome fosse para o SPC, para o Serasa, aí danava a editora, a Casa de Everilda, a Aruanda, a Clínica Holística, tudo junto. Nós nunca ganhamos dinheiro de doação de governo, de nada para nada, assim, só tem uma saída. Vamos fazer um curso.
E aí fizemos um curso com, se não me engano, eram 68 aulas. E naquela época que eu gravei, pra vocês terem noção, a gente não tinha estúdio na época. O curso todo, vocês vão ver aí que quem está fazendo o curso, o Robson tá careca, né? Não sou eu, é meu irmão com Robson Pinheiro, né? O Robson Leide. Então, gordo e tudo, a gente tirava a minha cama de dentro do quarto, colocava uma coisa, colocava a cama lá de fora no quintal, entrava com o material, e não sei se você se lembra, eu pedi você, pelo amor de Deus, dá um jeito de financiar para nós pelo menos uma câmera, que nós não tínhamos nem câmera, nem computador. Sim. Que não cai do céu, não materializa em reunião mediúnica. Nós compramos um equipamento de cada, acho que... Esse computador aqui foi doação da editora. Esse computador que está usando para transmitir para vocês, né? Que porque a gente comprou, tipo, em 10 parcelas, 12 parcelas. A gente fez reunião mediúnica e ele não caiu do céu, gente. Eu não sei se vocês sabem disso. O Leonardo teve que empenhar em nome da editora e comprar para a gente fazer o primeiro curso. Nós levantamos um dinheiro, pagamos a primeira parte das parcelas, pagamos a segunda, e aí deu aquele alívio. Pelo menos o nome não foi para o SPC. Vamos lançar de novo? Vamos. Um período que estava todo mundo num desafio muito longo. Com o segundo momento do curso, nós, graças a Deus, conseguimos terminar boa parte da clínica holística, porque também tijolo, equipamento de som, de iluminação, não cai do céu. Sociais que tem por trás, não tem jeito de vocês mostrarem os equipamentos que a gente não está preparado, mas talvez na outra live a gente mostre para vocês os equipamentos do estúdio. Só aqui no estúdio, gente, vocês têm noção, o ar-condicionado que teve aqui, teve que vir gente do Rio Grande do Sul para aqui, por R$45 mil o ar-condicionado, né? Só uma observação, não é para... O ar-condicionado custou isso tudo, não é para conforto. Por necessidade técnica. O Mike está falando que não é para conforto, é para necessidade técnica, porque tem equipamentos aqui, tudo aqui hermeticamente fechado, não temos janela, não temos entrada e nem saída de ar. Tem que ser tudo revestido com material próprio. O total de construção deste estúdio foi R$280 mil. Esse dinheiro, supõe que você de valores nominais, né? Da época. Então, como que a gente vai manter esta estrutura e trabalhando com profissionais? Com os cursos que a gente mantém. E para aqueles que querem ou que não podem pagar esse curso, nós temos farto material gratuito, né? Então, como agora o próprio curso de autodefesa psíquica está sendo distribuído a R$4. E sabe por que R$4? Teve uma pessoa que me perguntou, por que R$4? Porque muita gente, eu queria vender a R$1. Só que o boleto custa para nós R$3,80. Se eu vendesse a R$1, nós tínhamos que pagar o boleto que muita gente faz por boleto. Em vez de ser pelo cartão de crédito. Muita gente não tem cartão de crédito. Então põe um valor de R$4 que contempla o valor que a gente paga no banco para o boleto. E para a gente não ficar defasado, né? Então foi por isso que foi colocado R$4. Mas então nós temos, as nossas obras sociais são mantidas aqui lá no por esse site trabalho. robsonpinheiro.com.br tem todas as instituições, vocês vão ver a quantidade de trabalho Só que as pessoas não conhecem esses bastidores, o que nos levou a fazer isso. Bom, acho que isso, de maneira resumida, dá para o pessoal saber como funciona. O grande amigo Carlos Vasselli lá de Uberaba, que dizia como, Robson, que ele baixava os óculos e falava assim... O problema, meu filho, é que a gente... Não, ele falava assim, ele baixava os óculos... Cadê meus óculos? Está aqui. Deve estar aqui. Eu gosto muito, né? E quero mandar um abraço para o Carlos Vasselli de Uberaba, que, nossa, tenho uma admiração grande por ele. Uma gratidão pelo apoio que ele nos deu. Nossa, no início tivemos apoio. Ele colocava os óculos, virava para mim e fazia assim, ó. Nego. Nego. Aí, quase meia hora depois, ele falava assim, o povo diz que a gente fala demais, né, nego? Aí ele voltava e continuava escrevendo. O problema, nego, não é que a gente fala demais. Aí voltava. O grande problema é que a gente conhece demais o que está nos bastidores. Aí eu falei assim, é exatamente isso. O povo não conhece os bastidores do trabalho, né? É lógico que a gente respeita as pessoas que não conhecem isso. A gente prometeu o tema e você sabe que já está dando quase 1 hora da nossa live. A gente entrou no tema, né? Oh, meu Deus. Então Pai João, volta para Ruanda, que aqui é nosso, tá? O senhor não está aqui hoje, não. Pai João vai plantar
alguma coisa lá na Aruanda para fazer coisinha pro cachimbo dele. Porque ele não fuma, né? Graças a Deus. Se fumasse, não estava manifestando em mim de jeito nenhum. Eu tô até Deus me imaginando o Pai livre, João tirando lavouras de alecrim. Será que alecrim nem precisa plantar, né? Nem precisa, nasce igual mato. É que a Aruanda fica na Espanha. Pelo Ah, lado, alecrim dá igual mato, né? Então entendi, acho que é por isso. sei, É brincando com vocês. Nós brincamos com os espíritos, tá vendo? A gente é irreverente. Eu acho que se tiver espírito que achar Então, ruim é porque ele não é mentor. Ele precisa de pressa. Né? Aruanda. Lá, Aruanda. Não, porque lá... Aruanda. Não, porque na Espanha é tudo o masculino. Elágua, né? Elágua, tudo. Pois bem, tirando essa brincadeira toda de lado, né, junto com as coisas sérias, nós falamos isso tudo porque eu acho que vocês merecem saber por que algumas coisas são cobradas, outras não. Não dá para cobrar tudo, mas também não há como manter um trabalho nesta proporção apenas com oração e vento, né? Então a gente tem uma despesa bem complexa para manter. Só para vocês terem noção, hoje a nossa despesa mensal, considerando toda a nossa estrutura, beira a R$80 mil mensais. Um pouco mais do que isso. Você fala então, só da estrutura de colegiados e de tudo. Ponto, né? Ponto. Não das instituições, você não está incluindo. Não estou incluindo instituições. Então, você tem que fazer gato e sapato. Vamos lá, então, às observações que o Espírito Pai João de Aruanda fez, que ocorreu um congresso no plano astral, e esse congresso envolveu mais intensamente os espíritos que na Terra, através de alguns médiuns, se manifestam como caboclos, como pais velhos, boiadeiros, ciganos, linha oriental, exus, erês, né? É bom a gente explicar aqui, e mais tarde nós teremos um material muito interessante para vocês nesse sentido, mais tarde, não hoje, tá, gente? Em outro momento nós vamos anunciar aí, que já está sendo preparado, sobre a identidade energética e espiritual dos espíritos que se manifestam na Umbanda. E eu citei algumas coisas aqui já ao longo do tempo, né? E também no colegiado, o pessoal do Colegiado de Guardiões sabem de maneira farta a respeito disso. Nem sempre o espírito que manifesta como caboclo, ele foi índio. Então ele manifesta nessa forma, o que é uma linguagem apropriada da religião umbandista, a quem nós respeitamos muito, mas falando com vocês, mesmo pelo fato de trabalharmos com espíritos que caracteristicamente representam a Umbanda de uma maneira mais comum, nós não somos umbandistas, nem Leonardo nem eu. Tá? Que também não são só ligados à religião umbandista, ou melhor, são ligados à religião umbandista no imaginário, porque antes disso são ligados à cultura brasileira, não é? Exato. A identidade do nosso povo ou da nossa nação mesmo, né? Então nós tivemos aqueles momentos... O caboclo, claro, não é só índio, porque, por exemplo, inclui os boiadeiros, então essa figura do sertanejo e tudo mais também é uma espécie de caboclo, né? Ou os marujos, os marinheiros, que também né, não estão ligados à cultura indígena necessariamente. E às vezes a gente fica, por que eles escolheram essa... Agora já é Pai João que pede para falar, tá, gente? Eu ia entrar aqui e vai mais uma vez dobrar. Então... Quem sabe a gente vai de uma live atrás da outra falando das coisas, né? E pronto. Não sei se dá para falar tudo de uma vez. Por que eles escolheram justamente esse formato de caboclo, de pai velho, de criança, de Exu? Né? Por volta de 1492 a 1498, começaram a aparecer aqui nas terras de Santa Cruz, né, de Vera Cruz, os navios negreiros. Né? Para nós, tradicionalmente, 1500, mas antes disso já vinham navios de Portugal para cá. E traziam todo esse pessoal com a cultura africana. Negreiros? Olha, você sabe, há historiadores até que afirmam que depois de 1530, quando a colonização começou efetivamente. Os espíritos falam que antes mesmo de 1500. De 1500. Olha que interessante. Eles falam que já apareciam aqui, Esse é um período pouquíssimo estudado da história brasileira. Tem um nome que agora me escapa, esse período de 1500 a 1530, que é quando Portugal efetivamente decidiu, vamos começar. E aí tem uma coisa que tanto o Pai João fala isso, como o vovô Rei Congo fala, não sei se hoje tem alguns lá que eu nunca pesquisei, mas ele fala assim, olha, o pessoal tem uma ilusão de que foi o branco que foi lá e nos capturou e nos trouxe para cá. E ele falou assim, não, a África era um celeiro de guerra.
E as tribos devoravam umas às outras, guerreavam umas às outras. Então, se um rei daquela determinada região queria se ver livre do seu inimigo, ele pegava aquelas pessoas mais importantes, vendiam aquelas pessoas como escravas. Primeiro eles escravizavam aquelas pessoas, mas por medo delas alcançarem a liberdade e voltar para formar uma nova nação, para liderar o seu povo, eles trocavam com os portugueses. Já eram escravos dos negros mesmo. O negro escravizando o negro. Mas é evidente, mas é de um e aí vinha para cá. E o povo... que o europeu saberia entrar num país equatorial e sair conquistando, mas de uma... Ele fosse grande parte, os próprios africanos é que nos entregavam para o europeu, para a gente, para ficar livre da gente, porque mais Rei Congo ainda, que era um dos líderes lá no Congo, né? Na região do Congo hoje, né? Então, aí ele falou assim, eu fui capturado pelo inimigo, fiz uma emboscada e me venderam para os portugueses para eu vir aqui para o Brasil. Então não foi o português que foi me capturar, não foi o branco, não. Com o tempo passando, foi fazendo uma miscigenação entre o negro, o índio, o branco. Então imagina um país que nasce sob essa onda mística, né? O país mais místico de todos, né? Nesse sentido, o Brasil. Isso, por um lado, facilita uma série de ações dos espíritos aqui na Terra. Por outro lado, cria uma situação grave, porque aqui a escravidão foi muito forte. E nesse momento o negro começava então a querer se vingar e se afastar do seu algoz, do senhor de engenhos e tudo, e começou a nascer e vibrar na psicosfera brasileira uma aura que semelhante àquilo que as pessoas chamam erroneamente de magia negra, né? Que é de pura feitiçaria, né? E aí começou a criar vários cultos aqui no Brasil, muitos com boa intenção e muitos deles para se livrar do processo de escravidão e do abuso que o... Quer dizer, então, uma resposta à crueldade. A crueldade. Junto com a crueldade, o sentimento de vingança, e a gente sabe que isso é um círculo vicioso criando. Que não... Então, aí você imagina, veio depois o espiritismo aqui da Europa, aqui para o Brasil, né? A raiz do espiritismo, e aqui ele amplificou. Só que o espiritismo nasceu nas classes mais abastadas. Que era quem sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever. A massa como fazer para que as ideias espirituais, e nem as ideias espíritas, as ideias espirituais ou de espiritualidade chegassem na massa do povo, chegassem na favela, chegassem onde houvesse sofrimento. Porque até então só aqueles que sabiam ler e escrever que tinham acesso aos livros da doutrina espírita. Então ficou uma coisa quase que elitizada naquela época, né? Com alguns trabalhos sociais, mas esses não suficientes para levar os conceitos de vida. No plano astral ocorre então a primeira reunião de espíritos interessados em movimentar e desfazer a aura de magia negra do Brasil. E esses espíritos, então, resolveram assumir a forma de caboclos e a forma de antigos negros escravos. Porque nesse formato eles conseguiam tocar mais no coração do povo. É nessa forma que eles iam tocar justamente naqueles a quem as ideias espíritas, que até então estava na elite, ali, no pessoal mais, não é elite, né? A pessoa mais intelectualizada, que até então não tinha acesso a isso. Um pai velho manifestando, e nesse formato de um ancião, tocava mais no coração das pessoas. Uma criança, né, na forma de um herê, né? Por exemplo, tem um espírito que, durante muitos anos, o Dimas, que me acompanhou, né, que é um homem negro, um espírito negro muito bonito, vestindo uma veste mais bege, assim, quase branca, com um sorriso farto e tudo. Ele ia andando, e ia se transformando. Daqui a pouco vinha uma criancinha desse tamanho assim. Muitos anos ele me acompanhou. Eu estava dentro de ônibus. Eu já contei para você isso, né? Lá na Avenida Paraná. Ele chegou e sentou assim, começou... Primeiro eu falei assim, tio, onde é que eu faço para mim ir para um tal lugar? Eu conversando com ele e tudo, eu falei assim, mas eu não conheço direito a cidade e tudo. Ah, mas você conhece sim, você fala comigo? Eu falei, não, eu estou indo para o bairro Padre Eustáquio, aqui pegando o ônibus do Padre Eustáquio na Avenida Paraná. Aí o ônibus chegando, eu entrei, o menino entra junto comigo e começa a conversar, ele foi mudando, transformou num homem negro de quase 2 metros de altura e sorriu para mim, veio uma mulher e sentou exatamente junto dele. Eu assustei, ele falou assim, sou desencarnado. Na verdade, em cima dele. Em cima dele. Né? E ele falou, sou desencarnado. Eu falei assim, mas você não era uma criança agora mesmo? Aí a mulher que respondeu, não conheço você, não sou criança, não.
Eu falei, pô, eu tava conversando com um espírito Era ali. A roupa, essa é uma roupa de peça única, tipo bata, assim, Bata, a moda africana exato. mesmo, né? Só que muitos deles assumem esse aspecto para tocar no coração, tem mais acesso ao coração das pessoas. E aí nasce, nesse momento, uma forma de religião essencialmente brasileira, como é a Umbanda, né? Que traz esses tipos brasileiros. O caboclo que traz aquele tipo intrépido do jovem que vai vencendo tudo, vencendo, né, com a sua força, com a sua energia, com a sua coragem. De raça e coragem, né? Que não, necessariamente não tem que ser um índio, né? Por exemplo, nós temos o Capitão Sereno, que foi um Bandeirantes, né? O Capitão Macaco. Um bandeirante. A coragem que aquela gente tinha que ter, né? Pra sair, desbravar, no meio das matas, sem picada, sem nada, cheio de canibais, para, né, vir lá de São Paulo, coisa assim, subir para as terras de Minas, por exemplo, né? Pois é, o Caboclo Sete Flechas, que na verdade foi um bandeirante que morreu aqui em Sabará, naquele período dos bandeirantes, debaixo de uma ponte aqui em Sabará, e cujo local foi descoberto por um grande amigo nosso numa reunião de materialização que ele falou, e essa pessoa veio aqui, um amigo lá do Rio de Janeiro, e localizou o local, tem tudo onde ele morreu, e que ele usa o nome de Caboclo Sete Flechas em homenagem aos índios que o acolheram quando ele teve uma doença muito complicada, e ele falou assim, não, para homenagear, eu vou assumir essa personalidade de Sete Flechas, né? Então, necessariamente não foram índios, mas usa o tipo brasileiro para tocar no psiquismo do nosso povo, né? Então, ocorreu essa reunião naquela época para fundar a Umbanda e outra reunião agora, né? Esse congresso de espíritos. Essa história está no livro Tambores de Angola, a da primeira reunião, né? Sim, sim. Que é lá e que culmina na fundação da Umbanda, cujo aniversário se comemora em 15 de novembro de 1908. Exato. Né? E essa história está contada de uma forma romanceada no livro Tambores de Angola. É lógico que eu estou resumindo muito aqui, gente, porque é uma Sim, live. Por isso eu estou indicando E mesmo. aí eu não posso olhar horas que eu fico desesperado, porque eu sei que tem um jantar esperando por mim em casa, né? Mas eu vou ter que demorar porque tem as coisas aqui para falar. Não, porque tudo isso você vai só introduzir introdução. para dizer que além daquela primeira reunião lá no início do século XX, agora, ocorreu cento e poucos anos depois, né? Mas ocorreu muito em função do momento histórico, do momento social e do momento espiritual que nós estamos vivendo nessa pandemia. Então, vários espíritos tiveram que ser remanejados para tarefas, e Jamar, então, propôs aos espíritos ligados a essa corrente umbandista para que eles pudessem se reunir e discutir como seria a ação deles, porque os guardiões superiores precisavam de mais ajuda, né? E como resultado desta reunião, então, hoje o Pai João psicografou 6 itens aqui, não dava para falar de absolutamente tudo, né? Você vê que só a introdução nós demoramos 1 hora, imagina se eu falar de tudo que eles fizeram lá, né? Mas então, a gente, né, pode voltar, claro, com notícias nas próximas. Mas esses 6 pontos também dá muito pano para manga, eu acho que é interessante, né, se você puder citar. Então, na Umbanda se tem, de um modo geral, o nome de guias ou chefes de falange, que são espíritos que coordenam outros. Por exemplo, Tupinambá. Nós trabalhamos com um espírito aqui com o nome de Caboclo Chefe Tupinambá. E existem, os Tupinambás, uma imensidão de espíritos. Outros espíritos que estão na mesma vibração deste também respondem pelo mesmo nome, porque estão com a mesma identidade energética. Daí a pouco você vê, às vezes, 4, 5, 10, 20 tupinambás trabalhando, significa que eles estão dentro da mesma organização, da mesma identidade energética do outro. Então, eles se organizaram do outro lado num congresso, e Pai João trouxe para nós algumas coisas que eles falaram para este momento que é muito especial. Primeiro deles ficou definido... Eles falaram só que eles, exatamente, que eles definiram. São resoluções, essa palavra resoluções ao fim desse encontro, né? E antes disso, então, eu quero dizer o seguinte, nós não estamos aqui falando nada para ninguém fazer nada, para ninguém deixar de fazer, nem para ninguém deixar de cultuar os seus orixás, os seus guias do jeito que bem lhe aprover. Que bem lhe aprover. Só estou trazendo, eu sou garoto de recado, sou do correio. Escreve, eu falo. Então, se tiver que xingar, xinga o espírito, foi ele que ditou.
Tá? Eu não tenho nada. Xinga a gente. Xinga, a gente xinga mesmo. Ah, bom, xinga a gente também, não tem problema. Eu adoro quando me xinga, né? Porque no outro live dá mais gente ainda para discutir. Bom, a deliberação que chegaram nesse... O que foi escrito contra você, né, Robson? E contra o trabalho. Eu não estava ainda... Na época da publicação do Tambores de Angola, um livro pioneiro que falou sobre ótica espírita, de pais velhos, caboclos, fundação da Umbanda, e em 1998... Como é que é? Robson Pinheiro, Marcos Leão, a Casa dos Espíritos, editora, e a Sociedade Espírita Everildo Batista não são instituições... espíritas. Abandonaram... Não, mas não só isso. Falava assim, não são espíritas, não são instituições confiáveis, não sei o quê. Publicado em jornal. Gente, a nossa carreira... Na página, assim... na imprensa marrom do espiritismo. Na imprensa marrom, tão antiga, né? Mas, assim, eu gosto disso, sabia? Porque eu não me enquadro no que esse pessoal faz de jeito nenhum, né? Mas deixa pra lá, né? Lá. Então, falando dessas resoluções, gente, a primeira delas que o Pai João escreveu aqui é a reorganização das tarefas dos espíritos guias e chefes de falanges ligados à Umbanda. Então, eles chegaram à conclusão de que esses espíritos, que são os guias, que são os chefes de falange, para você saber o que é chefe de falange, acessa guardiõesdahumanidade.org, se inscreva lá, porque lá está falando sobre a legião, falange, horda e tudo isso, a quantidade de espíritos, o que significa, tudo direitinho. A gente tem aulas bem detalhadas a respeito disso, né? Então, eles resolveram, então, que não vão ficar simplesmente por conta das coisas terra a terra. Eles precisam de, nesse momento, como se tivesse dado um passo mais amplo nas atribuições deles, nas delegações, nas atividades, nas missões deles, a nível mais mundial. E isso reflete imediatamente aqui no segundo item que Pai João escreve, que ele falou assim, o trabalho dos chefes de falanges entrará numa fase mais ampla com abrangência de ações em outros países e continentes. Ou seja, os espíritos que até então se manifestavam com quase exclusividade na Umbanda, né, digamos assim, e nesse contexto brasileiro, tirando o contexto brasileiro, através dos brasileiros que estão num país ou em outro. Então, a partir de então, eles terão uma abrangência muito maior, entrando em contato com os espíritos cuja... cultura, né? Você falou cultura espiritual. Um exemplo, um espírito da cultura espiritual lá da Ásia, da China, do Japão. Então, eles entrarão em contato e terão também ações nesses países muito mais intensas e relevantes. Há espíritos que têm uma identidade cultural, um exemplo, com a Austrália, só estou dando como exemplo, tá, gente? Então, os caboclos, pais velhos, exus, a partir de agora, os chefes de falange e os guias entrarão em contato com essa realidade energética e vibracional e também irão trabalhar de maneira mais intensa a chamada do Jamá e dos demais guardiões superiores. Isso não quer dizer que necessariamente sejam todos. Não. Mas, claro, aqueles que se identificaram com que têm um conhecimento maior para tomar uma atitude dessa, né? Porque também vai, por exemplo, tem espíritos que são, relembrando, né, a escala espírita de Allan Kardec, nós temos espíritos bons, né? Espíritos de sabedoria, tudo. Então, às vezes pode ser um espírito bom, mas não tem ainda o conhecimento. Um espírito bom não é um espírito superior ainda. A gente pode ler lá no Livro dos Espíritos. É o item 100, gente, dessa obra fundadora do Espiritismo, para quem não é familiar, o Livro dos Espíritos trata desse assunto. Da escala espírita, chamada escala espírita. Então, ele fala especificamente dos guias e chefes de falange. E aí, você imagina, então, chegaram à conclusão que o campo de trabalho principal não vai ser o Brasil, vai ser a humanidade, neste momento que estão precisando. O Pai João falou disso, Robson, na live da semana passada, ao se comunicar, e aí eu fiz uma relação com aquilo que os livros, vários, mas especialmente os livros da série Política das Sombras comentam de que o Brasil como celeiro, não só de alimento, mas dessa coisa de exportação de ideias, de espiritualidade. E eu confesso que eu mesmo, para mim, na época da edição de alguns daqueles livros, isso não estava tão claro. E é isso, certo? Ou seja, espíritos extremamente ligados à cultura brasileira. Né? O Pai João falava de como
certos aspectos da nossa cultura tornam propício esse contato ou a possibilidade da gente captar o pensamento dos espíritos. E aí ter uma condição, então, desses espíritos poderem levar essa, digamos, essa propensão, essa facilidade, esse traço da nossa cultura que favorece captar o pensamento dos espíritos a essas outras... O Pajão chegou a citar rapidamente, e aí ele estou dizendo num tom de brincadeira, tá? Nossa relação com os espíritos é igual a minha relação aqui com o Leonardo e com o pessoal, é de amigos. Então, às vezes eu brinco, com exceção do José Kleber, dos Arthur, o resto eu brinco mesmo. E aí o Pajão se sentiu mais à vontade logo após a psicografia. Ele falou assim, meu filho, a humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, não foi? Sim, então ele falou assim, agora também é AC e DC, antes do Covid e depois do Covid. Então ele falou assim, as pessoas não perceberam que o momento histórico do Covid é um momento histórico espiritual muito grave na história espiritual da humanidade e que não vai ser mais o trabalho espiritual do jeito que estava sendo feito agora, ou se faz um upgrade de qualidade, de intensidade, ou a pessoa fica mesmo para trás. Né? Então ele falou assim, isso aqui não muda somente o aspecto social de vocês, também o aspecto espiritual, a qualidade espiritual. Ou você toma uma posição espiritual agora, ou você fica para trás. No AC, ou seja, antes do Covid. Ou seja, não é que ele esteja dizendo, evidentemente, claro que é uma brincadeira, mas só por causa de comentários que o pessoal no passado fez e até outras pessoas têm feito, não quer dizer, evidentemente, então, que seja um portal que vai ser ultrapassado e as coisas vão ser diferentes. Mas não, na verdade, eu entendo que o que o Pajão está dizendo, eu quero submeter isso à sua validação, é de que isso então, na verdade, é como se fosse um sinal de que, assim, gente... Os tempos do fim, aquilo de que o Apocalipse falou, de que o profeta Daniel falou, de que Isaías falou, né, de que Kardec explorou no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, chegou, né? Está começando. Né, de fato, está em curso, né? E os Espíritos têm dito muito nos livros através de você. Só o livro Fim da Escuridão, Reurbanizações Extrafísicas, né? O que ele fala a respeito do que está sendo feito do lado de lá. Tem que ser mais Cada explorado. vez que eu leio aquele livro, eu folheio, eu volto, consulto um trecho, eu falo, meu Deus, é isso. A gente lê, parece que o texto mudou, mas é a gente que mudou e consegue enxergar no texto mais coisas, filigranas, meandros, é impressionante. O terceiro item que o Pai João colocou, que eles chegaram a essa resolução do outro lado, ele fala o seguinte, uma quantidade imensa de espíritos, isso é interessante, de espíritos que trabalham na Umbanda, deixarão de atender questões pessoais dos consulentes. Isso é tão interessante. E no lugar deles assumirão espíritos familiares das pessoas com o mesmo nome até. Mas aqueles espíritos que estavam atendendo isso, eles chegaram à conclusão, não dá para perder o tempo mais, não é época mais de atender questões pessoais. Então, eles vão se dedicar a questões globais, de extensão global. Então, o espírito que chegava para dar consulta a respeito das suas dores, problema emocional e tudo, ouvindo, desculpa, não tem mais tempo para isso. Nós entramos numa fase de trabalho mais abrangente. E outros assumirão, mesmo que usando esse mesmo nome. Você não quer dizer... Porque me parece assim, dois extremos, né? As questões pessoais e globais, quando a gente pensa em planeta. Quando você diz isso, me corrija se eu estiver errado, não quer dizer necessariamente globais, no sentido planetário, mas questões mais abrangentes. Que podem ser a ver com uma determinada região, com um determinado país, com um determinado... continente. Né? É isso. Não, porque, ou por seja, exemplo, questões, digamos, de cunho mais humanitário, se eu posso dizer assim. Exato, humanitário é a palavra ideal. Não sei se é adequado. Eu acho que sim. E não de vida pessoal, não é? Sim, mas, por exemplo, o Pajão, ele não chegou a citar com as palavras dele, mas mostrou rapidamente, durante a psicografia, a ação desses espíritos aqui na Argentina, no Chile, no Uruguai, Paraguai, no Peru, que eles teriam uma ação direta lá, inclusive interferindo nos governos e nas decisões que iriam impactar socialmente as pessoas desses países. Esses bons espíritos que atendem na Umbanda. Então, eles não ficariam somente no sentido de... e eu acho interessante, porque todos nós, isso faz parte de qualquer
grupo de espíritos, né? Por exemplo, o Vatabi até então, antes do Jamá sair da psicosfera da Terra, né, para fazer aquela viagem, ele, na verdade, ele coordenava grupos de guardiões da noite, espíritos especializados em lidar com magos negros. Como o Jamá precisava sair da psicosfera da Terra a convite de Antônio, de Miguel, e o que o Jamá fez? Então está na hora, você deixa essa guarnição em nome de outro aí e vem assumir uma posição mais abrangente na Terra. E Jamá foi assumir outra junto de Anton. Cada um vai ampliando. Isso significa como se houvesse uma promoção, usando nossas palavras aqui, né? Então, esses espíritos que trabalhavam na Umbanda, veja bem, não são todos, tá, gente? Isso sempre ligado aos guias, aos chefes de falange. Então, eles se autopromoveram para tarefas muito mais expressivas e mais abrangentes do que isso. Eu achei fantástica essa ideia, assim, como que a evolução, né, eles vão... E o momento clama por isso, porque amadureceu a Terra para isso. O Júlio Riso fez um paralelo chamado de globalização espiritual. Né? Não sei se é isso, mas sem dúvida dá o que pensar, né? Eu acho que é possível pensar. E aí o quarto item, né? O povo vai falar do Robson Pinheiro, mas sobre o terceiro, então, eu acho que você chegou a concluir? Sim. Se dedicar às tarefas mais amplas. O quarto item, né? E aí eu vou dizer, gente, Pai João que escreveu isso, tá? Então, eu só sou o garoto de recado. Porque muitos umbandistas, uma vez eles brigaram comigo porque eu estava querendo mudar a Umbanda e eu não sou umbandista. Por mim, continuei do mesmo jeito, eu acho fantástico do jeito que apesar de, né, eu não tenho muita afinidade com os rituais, porque eu sou de um passado evangélico e o Leonardo de um passado protestante, né? Então, às vezes, o ritual próprio da Igreja Católica, da Umbanda, a gente não tem afinidade, embora nós adoramos os espíritos, né, que manifestam dentro dessa vibração. Então, o quarto item que o Pai João fala, que os espíritos chegaram à conclusão, é dar um maior impulso para a desafricanização da Umbanda e o desenvolvimento da Umbanda mais espiritualizado, sem elementos mais materiais, que a partir de agora eles iam dar um impulso maior para isso, preparando os médiuns para desenvolver suas tarefas sem necessidade ou com um mínimo de necessidade de coisas materiais, de elementos materiais no culto. Né? O que você bem frisou. Uma coisa, os espíritos chegarem à conclusão de que darão esse impulso, adotarão essa estratégia. A outra... são os médios corresponderem. E se sentirem, enfim, persuadidos, tocados e tudo mais. Mas é interessante, mesmo quem possa torcer o nariz, como você falou, diante dessa notícia, é interessante você continuar e a pessoa ter um pouquinho de paciência, porque logo em seguida há, na verdade, um elogio aos umbandistas diante, conforme você me falou antes da live começar nesse assunto, muito interessante. Embora haja essa ideia, que sempre foi uma tônica do Espírito Pai João de Aruanda, embora ele, como Preto Velho, tenha assinalado um compromisso com a falange do Espírito Verdade, o próprio símbolo da presença dele, né, tá ligado à videira, que é símbolo da doutrina espírita, mas ele já no livro Corpo Fechado, que é um livro que toca muito nesses contextos de Umbanda, né, orientado pelo Espírito Angelinácio, e no qual Pai João é um personagem, né, assim, embora não com o nome Pai João, né, um pai velho lá, ele fala um bocado disso, né, dessa ideia de espiritualização, e né, desafricanizar, querendo dizer tornar menos ter menos materiais, apegada aos ritos materiais e ter uma ênfase no aspecto espiritual, né, na mensagem espiritual. E aí ele fala que nos próximos 10 anos eles definiram que vai ter uma maior especialização em trabalhos de cura através dos médiuns umbandistas, com a capacitação, primeiro porque eles têm uma capacidade, os médiuns da Umbanda, de uma manipulação de ectoplasma e de bioplasma das ervas, é algo extraordinário. Isso é algo assim que pais velhos gostam, eles têm capacitação, caboclos também, né? Então, é bem interessante isso. E ele citou assim, como o movimento espírita brasileiro está se fechando, olha essa ressalva, está se fechando cada vez mais, está se enclausurando. E aí, Pai João até usou um nome que eu achei que era errado, eu vou citar se você que entende português. Ele diz que está se encapsulando cada vez mais o movimento espírita brasileiro. Então, eles vão investir no movimento umbandista
e na especialização extrema dos médiuns da Umbanda na capacidade de cura, porque dentro de 10 anos, a partir desta semana, contagem, precisaremos urgente dos médiuns de cura, porque teremos um novo surto de outras situações, e aí não pode confiar muito nos médiuns que estão cada vez mais se entrando dentro da questão da pureza doutrinária, diz que não pode dar mão, não pode reconhecer o trabalho dos outros. Então, eles decidiram nesse congresso, vamos investir intensamente na Umbanda. Por isso a necessidade dessa desafricanização e maior espiritualização, capacitação em assuntos relativos à energia, a terapias e tudo mais, para que os médiuns umbandistas que responderem a intuição dos seus guias, se capacitarão para que dentro de 10 anos eles assumam à frente de várias tarefas que hoje, infelizmente, médiuns espíritas estão cada vez com medo mais de fazer. Então, é natural, por exemplo, essa semana eu recebi 3 mensagens de 2 de dirigentes espíritas de Belo Horizonte, né? Achando ruim não, questionando, na verdade, porque a gente está fazendo tarefas aqui, tudo que é um momento que está muito peso vibratório, está muito denso vibratoriamente, então é o momento da gente ficar em casa vibrando pelo planeta. Então fecharam os seus centros espíritas com medo. Eu falei assim, bom, é um ótimo tá aí encapsular, né? O que o Pajão falou. Então, vamos investir então naqueles que respondem dentro da Umbanda, porque em geral são médicos mais intrépidos, assim, né? Vamos mesmo? Vamos. Essa palavra é tão linda, né? Vamos fazer isso? Vamos, né? Lógico, tem as suas exceções em todo lugar, né? Claro, mas isso foi uma deliberação deles, né? Falando de geral, agora, do aspecto geral. Mas eu fiz um paralelo interessante, porque você sempre foi muito crítico, e eu me identifico com essa crítica, do hábito dos retiros de carnaval. Lembra disso? Sim, que você, embora quanta coisa boa tenha sido feita nesse quesito, mas a crítica sua não era, aliás, aos retiros. A ideia de que no momento das festividades de carnaval, os religiosos deveriam se retirar do mundo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Por isso o nome retiro. E aí, esse paralelo com a cápsula, né? E a gente sempre bateu na tecla, você, quer dizer, eu fui, vamos dizer, minha formação espírita na nossa instituição e o pensamento, de bater na tecla oposta, daquela coisa de que somos o fermento que vai levedar a massa, né? Que é o que Jesus bate na tecla, que é envolver-se, né? Misturar-se com a sociedade. Então, será que é um pouco o germe daquela tendência que talvez Pajão estivesse criticando, tende a se acentuar, segundo a leitura deles, que é essa coisa de, nesse momento, está pesado, então eu vou me retirar para orar, né? Vou me retirar, só que, e aí quem é que vai ser o fermento, né? Se você se afastar daqueles que você julga que não presta, eles nunca vão melhorar. É uma coisa muito interessante. Eu vou me afastar, né? Porque lá tem pecado, lá tem obsessor, lá tem isso tudo. Então, vou me afastar para orar. Tá, mas e quem que vai levar a mensagem? Não, aí é aquela história, os sãos não precisam de médico, né? É aquela história de que Jesus era, né, considerado de má fama porque andava com prostituta, com gente de má vida, né? E quando ele resolvia falar que ia jantar na casa das pessoas ricas, né? Como aquela passagem, a melhor de todas, que é Zaqueu, né? Que ele fala, vai jantar na casa de um publicano, que era a figura mais odiada pelos judeus sob dominação, porque recolhia impostos e tudo mais, né? E sabia que era corrupto, né? Tanto que o Zaqueu promete que vai ressarcir o que ele... É ótimo, ele diz, se eu defraudei alguém... Se eu defraudei você roubou. Eu vou... vai ser o quádruplo, né? Eu vou ressarcir 4 vezes aquilo que eu roubei, né? Há quem diga que a dívida é tão grande que ele está ressarcindo até os dias de hoje. De tanto que roubou, né? E a última coisa que o Pajão falou que foi... As 3 últimas, né? São ligadas à outra, né? Que eles deliberaram que a seleção de médiuns umbandistas que terão um papel mais abrangente nas tarefas espirituais a partir de agora. Não, ele não falou em momento nenhum de médiuns no sentido de chefes de terreiro, mas dos médiuns que responderem ao apelo dos seus guias, dos seus chefes de falange, que terão tarefas mais definidas. E eles vão investir intensamente nestes médiuns para preparar em 10 anos
fazer essa preparação espiritual. Então, eu quero... Não são cargos, são encargos, né? Aquela história. Eu lembro muito desse caso, né? É tão bonito, né, essa passagem. E aí, o que eu pensei, o número de médiuns ligados à corrente umbandista que vão desenvolver capacidade de lucidez fora do corpo, de trabalho fora do corpo, vai ser uma quantidade imensa. Né? Então, é uma especialização que não é tão comum na Umbanda, não é que não exista, não é tão comum, mas a partir de agora você vai ver médiuns umbandistas psicografarem, desdobrar, contar suas experiências, dentro desses 10 anos que eles deram, porque eles falaram que a cada 10 anos, né, nós estamos no meio de uma experiência social das trevas, né? Nós falaremos disso oportunamente em outra live, né? Mas se agora é uma experiência, daqui a 10 anos, que eles falaram, esperem 10 anos e aí nós vamos precisar dessa turma ser capacitada. E aí é o trabalho dos guardiões, que nós vamos entrar numa pós-graduação dos guardiões da humanidade. Sabe, um trabalho mais intenso mesmo, que nós vamos anunciar em breve aí para o povo. O que tá... Eis minhas palavras, senhor editor. Não, eu adorei o comentário da Paula que os meninos botaram aqui para nós, a Paula Maia. Se algum bandista se sentir afrontado, é porque não é um bandista. Essa aí é do nosso time, que adorei, Paula. Foice e pontapés, como nós. Bom, gente, essa na verdade, não é uma tarefa simples de qualquer médium que seja, da gente vir trazendo as coisas que ocorrem no plano extrafísico. Mas, como dizia o próprio Chico Xavier, ele falava, eu sou garoto de recado. Escreveram, eu entrego. Sou lápis, ele falava em outro momento. Eu entrego. Então, analise você aí. Lógico que tem mais coisas, né? Mas nós passamos uma semana bem de desafios fantásticos, até muito bons, mas que não deu tempo de eu ficar mais vezes a serviço dos espíritos. Foram minutos antes Não, a serviço você ficou em várias ocasiões, mas você quis dizer no sentido de captar o que ficou nesse congresso. Né? Então, minutos antes da live, que eu me refugiei ali no meu escritório, embaixo na clínica holística, e aí eu pude pegar de pajão, trazer aqui para vocês, e tem muito mais coisas, e oportunamente a gente traz para vocês. Já são 20h30. Uau! Robson, eu queria depois comentar a partir as conclusões que ficam nítidas a respeito dessas resoluções, aquilo que eu estava te dizendo antes, do não temer, né? Porque é pauta para uma outra história, né? Que eu estava te falando daquele texto bíblico que eu tinha pensado, né? Depender do andamento da nossa live, mas eu acho que talvez hoje nós já estejamos mais avançados no horário. Porque o que dá a entender claramente é que os anos no porvir, pensando mesmo em curto, médio prazo, não necessariamente só em longo prazo. Não é longo. Serão... É que eu não quis abranger isso que os espíritos falaram. Um bocado desafiadores, porque nós vamos fazer lives específicas sobre isso. Então não dava em uma live só para... Com certeza. Porque se a gente começar a falar das coisas que brevemente irão acontecer, como diz o Apocalipse... E que os espíritos já estão falando, nós vamos terminar 2 da manhã, 3 horas da manhã. E eu não tenho sustentação estomacal suficiente. Meu plexo solar exige que seja alimentado, né? Porque meu namorado está fazendo um jantar maravilhoso e eu não quero perder esse jantar hoje, não. Né? Mas eu fico imaginando quanto que nós seremos mesmo... exigidos. Ao extremo, viu, Leonardo? Provados na fé, se pode falar assim... Por isso que eu quero falar dessa história, porque eu comentava com o Robson, só dando uma notícia, que o texto, seja Deus falando na voz dos profetas do Antigo Testamento ou depois Jesus, no Novo Testamento, dos trechos mais presentes na Bíblia não temais. Né? Não temam, né? A depender, mas a tradução geralmente usa a segunda pessoa, né? Não temais, né? Não tema. Por que você teme? Não tema. E realmente... Em outra palavra, ele quer dizer confiança. E tenha coragem, tenha confiança. E tem algumas passagens, eu estava me lembrando bastante daquela de quando Pedro acaba caminhando sobre as águas Aqui é fantástico aquilo. Por iniciativa de Jesus, mas nós vamos ocasionalmente, oportunamente comentar, né? Então, gente, voltando aqui ao que eu falei no início, o trabalho dos guardiões da humanidade
né? Você pode conferir na nossa plataforma, guardiõesdahumanidade.org, é preparar as pessoas de toda tribo, nação, língua e povo. Vocês terem noção, hoje nós temos 8 pastores evangélicos que fazem parte dos Guardiões da Humanidade. Então não é só espírita, é espiritualista, não é só um bandista, mas o objetivo é preparar as pessoas para vivenciar esses momentos de crise, mas não vivenciar com temor. É com coragem, te preparar. Olha, eu sei que isso vai acontecer, eu estou estudando, eu sei o passo a passo e sei como me portar. Então deixa eu colocar à frente da batalha, porque eu estou aqui para servir. Né? Esse é o trabalho de capacitação energética, espiritual, de instrumentalização das pessoas que nós fazemos no Colegiado de Guardiões da Humanidade. E, aliás, eu gostaria, não tem muito tão diretamente a ver, mas assim, sem citar nomes, parabenizar as pessoas que estão à frente da batalha. As pessoas que estão, as instituições que estão fazendo algo neste momento, que a maior parte está se recluindo, fechando, trancando, e as pessoas estão se expondo em nome dessa transformação, em nome do bem. E parabenizar vocês, porque é isso que Cristo faria. Né? Muito rico esse momento para nós. Para dizer, eu acho que a gente aqui não mencionou, evidentemente quem é ligado ao colegiado sabe, mas para não achar, já amava, tá, esses caras, uma notícia que vem só através de você, é importante fazer a referência que você era o único brasileiro dos 5 chamados... Dos 12. Mas somos 12. Sim, mas aquele encontro lá na padaria... São 12 pessoas. Eram 12? 12 pessoas. Então eu me confundi. Tem 5 que são mais ligados a mim pelos desdobramentos que a gente fez desde criança. Né? Os outros eu fui conhecendo ao longo dos anos. Eu achava que só o Cintia tinha comparecido, mas claro, é confusão na minha cabeça. Mas o ponto que eu quero dizer é que, então, é um grupo de pessoas no mundo, alguns deles a gente conhece nos livros de Robson Pinheiro, né? Porque são personagens de tarefas, especialmente o livro A Gênero, eu acho que é dos que mais destaque e apresenta para a Hermina Loyola, né, que é um pseudônimo, mas que é uma personagem incrível, em vários livros de Robson Pinheiro ela aparece, na série Política das Sombras também. O Takeo, a Beth, que você assim chama, que é um nome impronunciável. Só você que conseguiu pronunciar, nem o pessoal da Europa conseguiu. Eu não me lembro mais, porque é grego, né? É grego, E o Harold e o Harold. São os mais... que a gente trabalha mais ligado Qual ainda. é o livro que narra aquele encontro no aeroporto de Barajas? Eu também não vou lembrar. A gente às vezes... Bom, não 46 livros depois, a gente confunde qual é qual. De repente, se o Marcos lembrar lá fora, ele nos dá o toque por aqui. Então, eu sou o único brasileiro que... Então, para dizer que é claro que espíritos dessa natureza e com a envergadura desse trabalho não depositariam sobre os ombros de uma só pessoa. Porque se eu desistisse, tinha 11 outros para assumir o trabalho. Né? Então, e os outros são muito capacitados, né? Os demais que lá, essa reunião a que eu fiz referência, é a discussão que ocorre entre fundar ou não fundar o colegiado online, né? A Hermina se opunha, você era a favor, e ali tem... E a cena, a maneira como o Ângelo narra esse encontro foi assim, discussão em cima de discussão, nada evangélica discussão, né? Então, mas fazer, que também não é nada pessoal, que termina e todo mundo tá bem com todo mundo. Vai ter doação de energia hoje, gente. O pessoal tá perguntando. Vamos fazer agora, a gente Leonardo? prometeu, vamos fazer. Então, isso aí. Depois eu dou um toque de novo a respeito do livro Desdobramento Astral, Teoria e Prática. Em seguida, a doação de energia, eu dou, né, de novo informações que demos no início, mas quem não estava, então aguarde que a gente já explica sobre o livro que foi prometido ser oferecido a vocês na live anterior. Né? Então, só para explicar para vocês uma coisa, daqui a pouco o Leonardo explica qual a postura nossa durante a doação, né? Vocês devem perceber, quem tem seguido as lives, que durante a doação de energia eu gosto de cantar, ou às vezes o Leonardo começa a cantar, porque a música ela vai determinar o ritmo e a vibração do momento. Né? Quando a gente está num grupo maior, a gente canta a música de acordo com a necessidade do trabalho. Né? Então aqui só eu que estou cantando, às vezes a Elaine de lá balbucia, alguém aqui balbucia a música, não sai para vocês. Isso é para sustentar a vibração. Então, isso ajuda o Leonardo até mesmo ele, digamos assim, manipular a energia através dos comandos da apometria e através da força mental. Agora,
essa pergunta, né, do Marcos Costa, o Leonardo vai responder. Na verdade, assim, qual a postura que eles têm que ter durante essa doação, né? Bom, a primeira postura que podia ter era aumentar um pouquinho o ar-condicionado, Israel, pode ser? Porque agora na hora dos comandos eu vou derreter aqui dentro de... Você já tá com frio? Você tá? Então deixa. Não, pode deixar. É só agora, vai ser uns 5 minutos. Mas eu tô sempre com calor. Umas coisas invertidas, né? Você, cara, sempre gente, eu não sei se vocês notaram que hoje eu pus gravata borboleta em homenagem a vocês, né? Pois é, eu sempre adoro usar, mas hoje, assim, vou ressuscitar minhas gravatas. E o coletinho florido, né? Aí ele me deu a impressão que eu tô sem barriga. Olha só, pessoal, a doação de energia é um momento que, então, a gente procura não só... É claro que a gente se beneficia, né, ao elevar a frequência, ao entrar em contato com os espíritos, buscá-los conscientemente, e a gente faz uma limpeza energética nos nossos lares, reforçando a proteção em nossos lares. Mas isso tudo com o objetivo não só de que a nossa guarda, a segurança espiritual possa ser reforçada, mas para que a gente tenha ou dê acesso aos espíritos, né, aos guardiões, aos emissários desses guardiões, a toda a espécie, né, de espírito que está chamado a colaborar, para que possa extrair alguma coisa que a gente tem de melhor para oferecer e é colocado na mão dos espíritos nesse momento, confiando no discernimento dos guardiões superiores para dar o devido destino conforme o objetivo traçado por eles, né, Robson? Sim, sim. Então, nesse momento, o que a gente recomenda é que o pessoal não gosta, se é alguma visualização, se você gosta de trabalhar assim, visualize os espíritos superiores, de repente, é a minha sugestão, Marcos. Não é um estilo meu, mas o que é mais importante é que a gente procure estar atento ao comando, para que a gente faça tudo junto, né? Porque se cada um sair pensando numa coisa separada e se entreter com o seu pensamento, que pode até ser uma percepção, corre o risco de você se distrair. E aí é o que a gente chama de alvo discordante, não é? Ou seja, você sai pela tangente, vamos assim dizer, e perde de estar unido conosco. A ideia é unir, e para unir a gente precisa de alguém dando os tom, comandos, né? Por isso o Robson falou em ritmo, e eu vou dar os comandos, né? Que a gente usa o estalo de dedo justamente para fixar esse ritmo, e com a voz, não é? Dirigindo o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa concentração para as finalidades ao longo desses minutos. Não sei se... Vai fundo. Pode falar? Ângelo Inácio fala que está presente aqui. Eu não sei quem é. O Dinho, o Abelardo Barbosa, o... Dinho é aquele sujeito do Mamonas Assassinas. Que chegou aqui agora para participar. Porque os artistas foram mencionados o Abelardo Barbosa, o Clodovil... Abelardo Barbosa, que é o Chacrinha. E o Flávio Cavalcante, que estão presentes agora na hora da doação. Quem quiser saber mais sobre o que os artistas estão fazendo, do lado de lá, sobretudo nesse momento em que poucas reuniões... Eu não estou vendo eles, só para dizer, né? Só estou repetindo o que o Ângelo falou. Não, sobretudo que se você estivesse vendo ele, você já estava criticando a roupa. Sim, já está. Eles são feios demais, né? Tirando o Clodovil. Mas o ponto é que, então, o Espírito Pai João de Aruanda responde uma pergunta de um dos nossos espectadores na live passada e discorre bastante ali a partir de 1h40 por aí, a respeito de como os artistas trabalham de um jeito muito impressionante, a abrangência do trabalho, e o Pai João disse que está fazendo só um resumo. Mas então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu canto uma música que a gente gosta de cantar, às vezes, se me sentir inspirado, eu canto música evangélica da época que eu era evangélico, né? O Leonardo. É porque eu adoro também. Né? Então, às vezes a gente canta essas músicas, às vezes algumas que lembram uma canção assim de saudosismo e às vezes um de pai velho, de caboclo, né? Eu escolhi uma música que a gente gosta muito e que Pai João que ensinou a cantar, e isso já dá um tom inicial para o nosso trabalho, né? E aí eu vou fazer uma oração para a gente favorecer ainda mais essa concentração. E depois, como eu disse, a gente vai fazer uma limpeza energética, um fortalecimento da nossa proteção e finalmente a doação propriamente dita, ok? Então fique atento aqui aos comandos. Então, você que é umbandista, você que é espírita, você que é católico, que é evangélico, você que é universalista, se una conosco agora que o mundo precisa de nós. Mas ainda os guardiões precisam de nós, para que a gente possa doar ectoplasma, doar energia, doar luz para a humanidade.
Eu rezei a Deus e Maria também. Eu rezei a Deus e Maria também. E eu chamei a força, e a força já vem. E eu chamei a força, e a força já vem. Abre as portas do céu, ai meu Deus. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós batemos a tua porta, Senhor. Passar, ai meu Deus. Pedindo pelos teus guias, rogando que possam passar, que as portas do céu possam se abrir, Senhor Jesus. Nesse momento, nós rogamos a Ti, nesse instante, Senhor Jesus, clamando, certos de que onde dois ou mais se reúnem em Teu nome, Tu estás presente. E é assim, Senhor, que queremos bater a Tua porta, que nós queremos pedir, que nós queremos nos unir em oração aqui, Senhor. Todos nós aqui conectados nesse momento, pela bênção da tecnologia, nós queremos nos quatro cantos do nosso Brasil e por vários locais do mundo nesse instante, reunidos, Senhor Jesus, pedir a Tua proteção, pedir a Tua força, pedir a Tua condução, Senhor Jesus, e nesse momento invocar as forças superiores do bem e da luz e assim invocar o que de melhor nós temos, depositando, Senhor, no altar aquela oferenda em forma de energia, de pensamento, de pedido, o melhor que temos dentro de nós, em prol da humanidade, em prol do ser humano, em prol do nosso planeta Terra, a morada terrena, Senhor Jesus, que o Senhor preparaste para nós. É em Teu nome, Jesus, que nós rogamos a força de Pai João de Aruanda, do chefe caboclo Tupinambá, de seus 7 encruzilhadas, a força do Exu das 7 encruzilhadas, pedindo a esses amigos e também Tranca-Rua das Almas, Barabô, Tiriri, Exu Dominguinhos nesse momento, pedindo a força de Exu, a força da segurança, ordem e disciplina, a força dos caboclos, salve a força da Jurema, dos juremeiros, dos caboclos marinheiros, salve Martim Parangolá, os boiadeiros de Zé Mineiro, nesse momento Capitão Sereno, Capitão Macaia, salve os bandeirantes, salve os quimbandeiros nesse momento, Senhor, que venham abrindo os caminhos, abrindo as rotas, Senhor Jesus, ligando céu e terra em proteção nesse momento, em sintonia, em conexão estreita e poderosa. Agora, batendo a Tua porta, Senhor, nós Te rogamos a condição de promover agora, manipulando os recursos sagrados sob o conhecimento desses amigos, em especial de Pai João e do chefe Tupinambá, esse conhecimento da magia agora e da natureza, promovendo uma limpeza energética em torno de nós, em torno de nossos lares, em nossos lares, no âmago, no íntimo dos cômodos de nossos lares, de onde nos encontramos, e em torno de nós agora, fazendo descer do alto uma limpeza com a força do vento solar, agora em 1, reverberando nesse instante, 2, consumindo miasmas, parasitas energéticos, formas densas que não resistem e não sobrevivem à força do vento solar. Agora essa força, essa energia da natureza, conduzida e dominada pelos espíritos, agora em 3, 4, vento solar, 5, em torno de nossas auras e em nosso ambiente doméstico, 6, em 7, 8, em 9, reverberando a força do vento solar, em 10, agora 11, 12, reverberando a força do vento solar, limpando e nos colocando agora em conexão mais estreita e facilitada com o mundo espiritual agora, com os benfeitores, aos quais evocamos e a quem pedimos nesse momento, Senhor, nos dá a condição de nossa oração transcender os limites, Senhor, da nossa pequenez
e multiplicado esse recurso que colocamos aqui. Pela tua misericórdia, pela misericórdia dos teus emissários e pela tua força, Senhor Jesus. Nos dá também a condição agora de fortalecermos a segurança espiritual e a proteção, reforçando os cinturões de proteção agora e a presença dos emissários teus, representantes da justiça e da ordem em torno de nossos lares agora, em agora, 2, cinturões de proteção, em 3, despachando agora a força dos guardiões nesse momento. Salve os espíritos agora, trabalhando a força de Exu agora, dos guardiões superiores e todos os espíritos identificados com a causa do bem. Em 3, reforçando a proteção. Em 4, fortalecendo a ligação com cada um de nós ligados nesse momento agora. Em 5, 6 e 7. E então agora, em sintonia estreita, somando a força de nosso pensamento, todos nós ligados de um e outro lado da vida em prol desse trabalho de doação que faremos em instantes, nós vamos agora mentalizar uma pirâmide de proteção em torno de nossa residência, ou melhor dizendo, abrangendo a nossa residência, o nosso lar, ou se assim for o caso, pelo menos o cômodo onde estamos, e a proteção individual, assim, fortalecendo barreiras e erguendo barreiras, nesse momento certos de que é a luz que invade as sombras quando abrimos um quarto escuro, e é nesse momento que se impõe a luz, a ordem, a fortaleza. Agora, reforçando uma pirâmide e mentalizando assim com as letras gregas da geometria, os 5 vértices dessa pirâmide com a base logo abaixo de nossos pés, iluminando e abrangendo a nossa residência, visualizando as paredes e agora juntos com os magnetizadores da vida maior, com os guias, com aqueles espíritos emissários do bem, reforçando a barreira energética de proteção. Agora em alfa, iluminando em proteção nesse momento. Meia-noite no beta, Baúba, no mato é salve nesse momento a força dos guardiões. Agora meia-noite em Baúba, gama, no mato é general. Iluminando delta e lá em cima epsilon vértice, unindo todas as paredes lá em cima no vértice superior. Agora iluminando, alinhando com a pirâmide de Kelps conforme conhecimento de Pai João e dos iniciados agora. Reforçando mais uma vez. Agora, dando robustez a essa pirâmide agora. No ponto em Baúba, em alfa. Agora, iluminando na força dos guardiões. No mato é general, é meia-noite no ponto em Baúba, em alfa. Agora, em beta, agora juntos, gama, delta e lá em cima, epsilon, iluminando, fortalecendo a proteção agora. Deu meia-noite em Baúba, no mato é general. E boa noite, gente, como vai, como passou? Agora, Exu é pequenino, colocando a nossa mas energia. é bom trabalhador. E boa noite, gente, colocando a nossa energia na mão dos espíritos agora. Exu concentrando é toda a nossa força, mas é doando o que há de melhor em nós nesse momento. Agora, boa noite, gente, juntos agora, como passou, evocando Exu o melhor é que temos agora e colocando todo o recurso à disposição dos bons espíritos agora. 2, iluminando
essa energia que vem de nós, exudando por todos os centros de força agora, em 3, meia-noite no ponto em Baúba, invocando o melhor que há em nós, acendendo a chama da fé que se ilumina, em 4, colocando esse recurso na mão da equipe espiritual, para o devido encaminhamento, a destinação adequada, conforme o julgamento dos guardiões superiores, em 5, sintonia com o alto agora e pedindo, Senhor Jesus, precisamos de Ti, em 6, e queremos colaborar e colocar nas Tuas mãos agora a melhor vibração em nome da justiça, da ordem nesse instante, 7, iluminando nossos centros de força agora, em 8, colocando na mão da equipe, 9, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim nesse momento, em 10, colocando agora, doando 11, em 12, homogeneizando agora, extraindo o melhor, de modo que os espíritos aproveitem esse recurso, em 13, 14, 15, 16, 17, 18, dia do 19, Senhor, 20, ouvi uma grande voz. Usa-nos, Senhor Jesus, como precisamos, Senhor, da Tua bênção, da Tua palavra, da Tua presença. Pés caí, Senhor, nós te rogamos, aos pés do Salvador, ajoelhado, Senhor, com o espírito contrito, clamando a Tua presença, na certeza da Tua resposta e da Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz no céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Onipotente Deus, a quem vencer dará tudo que é seu no céu, tudo herdará de Deus. Serei seu eterno Pai, serás meu filho então, pois quem vencer alcançará perdão. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz no céu se fez então ouvir.